Obrigado a todos os que apareceram. Ah, é um gosto estar aqui. Ahm, Esta tertúlia destina-se a membros e simpatizantes da IEL, ou mesmo que não se declarem como simpatizantes da IEL, pelo menos que estejam na esfera de quem não se opõe às ideias liberais. Ahm, Curiosos, mas não necessariamente versados no tema, ou versados no tema que tenham vontade de continuar a versar-se. O objetivo é fomentar o conhecimento do tema, quebrar mitos, preconceitos, apreciar as implicações na sociedade e discutir de forma crítica as políticas públicas que devem ou não ser tomadas. Não vamos explorar casos de uso, não vamos detalhar aspectos técnicos, é uma conversa informal entre pessoas que se preocupam com a sociedade. Um, Está no chat um link para a qualquer momento colocarem questões por escrito, se quiserem, sem prejuízo de mais tarde haver também uma parte em que convidamos os não oradores a fazer intervenções ou perguntas. Façam uso disso. Também podem, não se esqueçam, podem votar nas perguntas de outros, o que também ajuda a fazer com que as melhores apareçam no topo, assim que haja. E pronto, se calhar vou começando então. Nós vamos ter isto mais ou menos, mas relativamente informalmente, dividido em duas partes. Uma primeira sobre o que é e quais os impactos da inteligência artificial, uma espécie do what e so what, em que os convidados vão intervir e vamos ter algum debate e perguntas também. E depois uma segunda parte mais direcionada às políticas, o now what? O que é que fazemos com isto? Em que, em que vamos exatamente discutir isso mesmo. O que é que se deve fazer, dadas as mudanças que sabemos que vão ocorrer, o que é que queremos que mude mais de uma maneira ou menos de uma maneira ou mais de outra. E depois, então, o debate com perguntas do público, conclusão, etc. Muito bem, eu vou começar passam 5 minutos, portanto, obrigado a todos os que aqui estão. Muito gosto por terem vindo. Temos dois convidados, eu diria, de peso. Um talvez um pouco mais conhecido dos membros da Iniciativa Liberal, e passo a apresentá-los. Para a parte em que eu digo à minha esquerda, à minha direita, mas não dá, portanto, alguns aí no vídeo tem o Alexandre Martins Pinto, que é doutorado em Inteligência Artificial pela Universidade Nova de Lisboa, professor assistente convidado por esta universidade e professor auxiliar convidado pela Universidade de Coimbra. Perdão, foi professor assistente convidado por esta universidade e professor auxiliar convidado pela Universidade de Coimbra. Na indústria exerceu diversos cargos de liderança científica na área de Data Science e Inteligência Artificial. É atualmente Senior Vice President of AI e Country Managing Director na Signal AI e Guest Lecturer no Imperial College. O Bruno Horta Soares tem mais de 20 anos de experiência nas áreas da transformação digital, governança, gestão, risco e cibersegurança. Trabalhou na KPMG e Deloitte mais de uma década e em 2012 fundou a GovAS, Governance Advisors as a Service, onde é Senior Advisor. Desde 2015 é Leading Executive Advisor na IDC Portugal para as áreas de transformação digital, estratégia, governança e segurança. É licenciado em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, pós-graduado em Gestão de Projetos pelo ISLA e certificado em Corporate Governance pela Universidade de Groningen. Tem várias certificações profissionais, como PMP, CISA, CGI, blá, 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 blá. Várias, muitas.
e eu não sei pronunciá-las a todas. É professora assistente e convidada em várias universidades e escolas de gestão e fundadora e presidente do ISACA Lisbon Portugal Chapter. Em 2019, recebeu o ISACA Global Achievement John Coyers Award para Best Speaker. Em 2021, foi candidata a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela IEL. Bruno tem 44 anos, é casado e pai de Matilde, do Bernardo e da Carolina. Meus caros, muito obrigado por terem aceitado o convite e vamos a isso. Passam sensivelmente 80 anos desde que McCulloch e Pitts teorizaram pela primeira vez a equivalência entre cognição de base neural e o cálculo lógico, demonstrando a possibilidade das suas genes a partir de elementos formais simples. Com a sua contribuição, a percepção e a cognição passaram dos textos filosóficos para o laboratório. Corpo e mente não mais se tomaram como separados e debates sobre a natureza da consciência tomaram renovado entusiasmo, não sem alguma ansiedade existencial. Assim, e para sempre, ficou a mente humana irremediavelmente apiada do pedestal em que o iluminismo a colocara, dividida que ficou entre a consciência e a cognição, a ilusória qualidade de se sentir e existir e a sua agora mensurável, demasiado mensurável inteligência. A seminal conferência de Dartmouth, em 1956, reuniu e conectou a nata científica, dando um ímpeto inaugural ao campo. Uma vintena de anos passaram, novas linguagens e sistemas nasceram, até que as expectativas goradas secaram as fontes do financiamento e o inverno da inteligência artificial se instalou. O despontar foi lento. Em 1986, publica-se um novo algoritmo para treinar redes neuronais de forma mais eficiente. Em 1997, Kasparov perde para o Deep Blue. Em 2011, Watson, também da IBM, ganha o concurso Jeopardy! Cada vez maior capacidade de processamento e a vasta quantidade de informação disponíveis para treinar não só redes neuronais, mas também outros mecanismos de aprendizagem automática, alimentaram uma nova vaga de inovação. A machine learning veio em força e permeou toda a indústria do software com um pouco mais de inteligência. Os ditos algoritmos ganhavam uma força tão deslumbrante quanto inquietante. As questões começavam a surgir, mas o charco da opinião pública ainda estava calmo. A agência parecia estar onde sempre estivera, nas pessoas. Em 2016, o AlphaGo da DeepMind vence o campeão mundial de Go. Em 2017, é publicada uma arquitetura neuronal que permite um controle dinâmico da atenção, abrindo caminho para os modelos linguísticos do tipo GPT. Em particular, a sua versão 3 teve o condão de reacender os debates, os medos e as esperanças. Alexandre, o teu doutoramento foi numa área que hoje em dia não é exatamente aquela que está na ribalta. Queres fazer-nos um apanhado daquilo que se pode considerar a inteligência artificial? Muito bem. Obrigado, Vasco. Já quero começar por saudar o meu colega de painel, o Bruno, a ti, basta, o Gil Oliveira e a Mariana Folk, que estão por trás também dos bastidores a cuidar disto e a toda a audiência. E quero agradecer à Iniciativa Liberal pelo convite que me estendeu para estar aqui hoje, na qualidade de cidadão independente, cientista e profissional da inteligência artificial. Respondendo à tua pergunta, Vasco, sendo um bocadinho sucinto, é um tema vastíssimo, não é? Inteligência artificial, ou IA, vou dizer IA muitas vezes, é uma área da ciência da computação que se dedica a entender tão precisamente quanto possível a inteligência humana e até outras inteligências de outras espécies, de tal modo que nos permita criar máquinas capazes de simular essa inteligência para resolver problemas complexos. Eu gosto de fazer esta analogia de um ponto de vista prático e para comparar com outras tecnologias, podemos imaginar a IA como uma versão cognitiva de uma empilhadora para fazer o trabalho pesado, não é? Para aumentar a capacidade humana para resolver tarefas cognitivamente pesadas e repetitivas. Gosto de ir num ponto interessante, que é, de facto, a minha área de doutoramento, que não, originalmente não é esta que está na berra agora, embora eu me tenha dedicado a esta que está na berra desde, basicamente, este concluir o doutoramento, portanto, já lá vão
13 anos, mas, portanto, existem essencialmente várias formas de implementar mecanismos de inteligência artificial. E podemos agrupar isto em 5 grandes famílias. O Pedro Domingos, o português que está nos Estados Unidos, escreveu um livro que é o The Master Algorithm, onde ele explica estas grandes 5 famílias. E uma destas famílias é a dos modelos conexionistas, baseados em redes neuronais, das quais os Large Language Models, que é o que está na base do ChatGPT, são um exemplo. Não é? E de facto existem as outras 4 famílias, que são os simbolistas, os métodos lógicos, e sim, foi nessa área o meu doutoramento. Como tu bem sabes, né? A tese de mestrado também foi nessa área, se não me falha a memória. Os evolucionários, os bayesianos e os sistemas analogizers, que usam analogias. Portanto, aqui, cada uma destas dava, não é uma palestra, era vários semestres. Mas enfim. Se quiseres, podemos ir aos limites, falar um pouquinho sobre os limites das abordagens atuais, que são dos Large Language Models e outras conexionistas, e porque é que eles não conseguem resolver alguns problemas que eu acho, e não sou o único, que apenas outros sistemas de outras famílias conseguem resolver, como é o caso dos simbolistas. Era exatamente por aí, ou seja, quais são as Hum, fraquezas e as hum, qualidades de uns e de outros que os hum, podem tornar indicados ou contraindicados em sim, determinadas sim. situações. Um, os modelos simbolistas têm enfim, das abordagens dos modelos simbolistas tem uma característica muito interessante, que é permitem-nos lidar com a incerteza, mas a incerteza não quantificada. Por exemplo, se eu te perguntar quantas moscas existem vivas no planeta neste preciso instante, existe uma resposta para isso, mas nós não sabemos, não conseguimos quantificar. Se perguntar aquela pessoa que cometeu um crime, sim ou não, o tribunal não sabe antes de verem as evidências. Portanto, na ausência de informação, tem que presumir alguma coisa, e presume, neste caso, a inocência, esperamos nós. Portanto, há mecanismos, e estes mecanismos que nós temos nos large language models, modelos, etc., trabalham sempre com base em valores quantificados. Portanto, há sempre uma quantificação, e o que quer dizer é que há momentos em que não é possível sequer quantificar. Dito isto, os modelos simbólicos têm outras capacidades, por exemplo, para resolver puzzles lógicos. Todo aquele exemplo que todos conhecemos. Tem 3 vasos ou 3 potes, um que leva 8 litros de água, outro que leva 5, outro que leva 3, eu tenho que fazer ali uma giga joga, põe uns litros aqui, uns põe uns litros para ter uma determinada quantidade em cada um. O ChatGPT, a versão mais recente, saiu agora, esta GPT-4o, não consegue resolver este problema. Porque os Large Language Models, o que estão por trás do ChatGPT, são isso mesmo, são language models, são modelos de linguagem. Sabem muito bem ler, sabem muito bem escrever, mas não são knowledge models, não são modelos de conhecimento. Não têm esta capacidade de entender conhecimento estruturado e hierárquico, fazer este tipo de planeamento estruturado. E por isso não conseguem resolver este tipo de problemas. Aquela ambição de chegarmos à Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral, que muitos temem, que poderá vir a superar a inteligência humana, até coletiva, não chegamos lá só com Large Language Models e outras suas variantes. Tem que ser realmente com esta integração de formas diferentes de ser inteligente. Tem também uma grande Já agora, só para dificuldade concluir, em. Ah, sim. desculpa, só para concluir, ainda ontem saiu no Financial Times um artigo em que o Ian LeCun, que é o chief de AI da Meta, vem dizer precisamente isto, que os modelos como o ChatGPT têm estas limitações e não conseguem ultrapassar a inteligência humana, precisamente não conseguem fazer este planeamento, não têm memória este longo prazo e conseguem ter um conhecimento estruturado. E uma das dificuldades que tem, para além das alucinações, que parecem estar um bocadinho melhor, em que simplesmente inventam as coisas, um, Permite-me tem uma só grande. um segundo sobre Sim, relativamente às alucinações, sim, já sim, agora, porque acho que é um tema claro. que acho que é importante esclarecer. As alucinações, a hallucination, não é um bug, é uma feature dos modelos generativos.
Quando nós pedimos ao modelo que gere para gerar um texto ou uma imagem, estamos a pedir-lhe que alucine. O problema é quando essa alucinação não tem boundaries, não tem restrições suficientes e vale tudo. E, portanto, se lhe dermos contexto suficiente, agora alucina com base nisto, ele vai gerar alguma resposta que se calhar já faz mais sentido. Portanto, o E aí problema também é que, aí dizer, também que há alguma premência agora na inovação nesta área, que é a capacidade desses modelos de se constrangerem a determinadas, digamos, subteorias e poderem sim, também ir buscar informação a outras fontes e incorporá-la sim, sim. corretamente. É. É uma técnica conhecida que é o RAG, né? Retrieval Augmented Generation, que se vai buscar os documentos de base sobre os quais depois o ChatGPT ou outro modelo deve produzir a resposta, só com base nisto e não com base em mais nada. Portanto, primeiro vamos buscar aquilo que são factos. Agora vamos obrigá-lo a produzir a resposta com base nos factos. Hum. E diz-me uma coisa, este receio que muita gente tem que as IAs se tornem autónomas, hum, isto tem algum sentido? Do teu ponto de vista, achas que há receios fundados a ter aí? Epá, isso é quase uma pergunta filosófica, porque os receios que poderiam ter é um ser, e agora estou aqui a abusar muito da palavra ser, uma entidade pode ter a ambição de fazer alguma coisa, de superar aos outros ou de tomar poder. Para isso tem que ter um ímpeto de dominar os outros. E, na verdade, até em algumas espécies de animais, vemos que isso acontece e noutras não. Acontece mais nas espécies sociais do que nas espécies que não são sociais. Portanto, uma inteligência artificial não é sequer uma espécie. Portanto, eu acho que isso só acontece se alguém colocar lá mesmo esse ímpeto. E mesmo assim, dúvidas. Muito bem. Hum, Bem, nós vamos, eu acho que mais vale Estou a alongar-me. saltarmos um bocadinho para um lado e para o outro, portanto, eu agora vou passar ao Bruno. Bruno, há aqui enormes potencialidades, não é? Para o bem e para o mal, hum, mas também em parte porque estas tecnologias são absolutamente transversais à sociedade, não? Bem, boa noite a todos. Ahm, eu acho que para entendermos e para ir passarmos depois à parte das aplicações práticas, nas dimensões que aqui também nos trazem, económicas, políticas, sociais, eu gostava só de reforçar um bocadinho esta ideia de nós entrarmos logo, eu não sei qual é o nível de literacia de todos os que aqui estão de inteligência artificial, mas entrarmos logo a pé juntos para a inteligência artificial, eu acho que às vezes pode ser útil também comparar com outros tipos de tecnologias, porque não existe nada que aconteça em inteligência artificial que não tenha depois outras tecnologias à volta. Isso é importante entender, não é? Ou seja, que há aqui uma evolução tecnológica que convém compreender. E tu falaste de um tema e depois o Alexandre reforçou, que era a questão dos bugs, ok? E se nós formos aos bugs, eu queria aqui só falar de três temas muito rápidos, que é o que nós estamos aqui, falámos até agora, é uma das dimensões da inteligência artificial, que é os algoritmos. E para vos dar a forma mais prática que eu posso partilhar convosco sobre a dimensão dos algoritmos, eu há 20 anos atrás, ou para não dizer há mais, fica mal, eu tive inteligência artificial na universidade, ok? A questão é que fazia em papel, ou seja, as aulas eram dadas em papel, e nós escrevíamos em papel e fazíamos coisas estatísticas e tínhamos ali umas regressões, etc. Portanto, a dimensão da algoritmia, como tu disseste, é matemática, estatística e algo que está relativamente consolidado. Okay? E se nós formos um bocadinho para trás, ou seja, isto há de ser sempre chegar à parte mais matemática, mais core, mas eu diria que essa é que estava já preparada há mais tempo. Okay? As outras dimensões que fazem com que nós agora estejamos a falar deste tema, não é porque de um momento para o outro nós ficamos mais inteligentes, ou que apareceram mais cientistas de dados, ou mais matemáticos, ou mais doutorados nestas áreas. Isso foi muito importante. Mas as outras dimensões foram fundamentais.
que é a quantidade de informação e a capacidade de processamento. Okay? Portanto, este triângulo é muito importante que nós entendamos. Eu tenho um algoritmo, que é fundamental, é a parte cognitiva, o sistema cognitivo, mas eu preciso depois ter os dados para alimentar, para treinar a máquina, e preciso de muita computação para que tudo isto aconteça. Portanto, até há pouco tempo não se falava disto porque não havia dados e não havia computação, apesar de já haver formas. Se nós formos um bocadinho atrás, eu acho que também é muito saudável, aqui contribuindo um pouco também, como o Alexandre dizia, para a literacia, é muito saudável que nós consigamos distinguir computação de algoritmia, não é? Inteligência artificial e computação são duas coisas diferentes. Os computadores têm bugs, não é? Porque são sistemas determinísticos. Tudo o que é programado num computador, assim muito rapidamente, a história da computação tem a ver com um conjunto de pessoas que disseram, pá, se nós conseguimos resumir tudo a uma pergunta com resposta de sim ou não, então nós conseguimos computar. Portanto, tudo o que nós consigamos computar, programar, se nós formos para trás, para trás, para trás, para trás, na penúltima casa está uma pergunta que tem uma resposta de sim ou não. Ora, na última casa está um 0 e um 1. Okay? Portanto, e esta é a origem da computação. Ou seja, se nós tivermos perguntas que respondem com sim ou não, nós conseguimos computar. É muito curioso, e só para percebermos como é que as coisas evoluem teoricamente e depois na prática. Logo nesta altura, houve um senhor que disse, pá, eu não concordo, não sei bem se isso é possível fazer só assim. E eles dizem, não, pá, todo o universo consegue, pá, nós damos aqui as voltas e fazemos uma pergunta de sim ou não e resolvemos o assunto. E há um senhor chamado Alan Turing que faz um paper que diz, pá, espera lá, mas nós tivemos a pergunta, as máquinas são capazes de pensar? Ok? Ele diz, pá, pronto, então defina isso, é sim ou não. Ele diz, mas para isso nós precisávamos saber o que é que quer dizer pensar. E então ele lança com esta dúvida, e o Alexandre disse isto é super importante que as pessoas entendam, porque muito o que nos rodeia, nem tudo é inteligência artificial. Esta pergunta lança a parte da algoritmia, que é a parte, não é determinística como a computação, mas é probabilística. E isto é muito importante para nós entendermos inteligência artificial, porque o que ele vai concluir é, eu não consigo responder uma pergunta se eu não tiver uma consolidação dos conceitos. Portanto, as máquinas conseguem pensar, e ele diz, mas o que é que quer dizer pensar? Não é? E começa a puxar, a puxar, a puxar, e diz, isto é insolúvel. E é aí que ele diz, então se nós não conseguimos resolver, eu se calhar, em vez de estarmos aqui a tentar traduzir isto em zeros e uns, se nós conseguimos imitar as pessoas, então isto já é suficiente para nós conseguirmos ter aqui uma probabilidade de dar a mesma resposta que uma pessoa daria. Portanto, ele torna isto de uma forma assim um bocadinho mais pragmática e diz que se a pessoa, se a resposta for aceita pelas pessoas e se for aquilo que as pessoas entendem como inteligência, está porreiro. Okay? Portanto, isto, até hoje, esta dimensão é muito importante. Ou seja, tudo o que é algoritmia tem um significado probabilístico, e o Alexandre transmitiu isto na perfeição, que é uma feature, ou seja, aquilo é probabilístico. Ninguém escreveu nada no programa para sair exatamente aquele output por via de um input, entendem? Ao contrário da computação. A computação é uma capacidade de programar um conjunto de tarefas limitadas que, perante um determinado input, dá um determinado output. Há bugs porquê? Porque o humano pode enganar-se a fazer qualquer coisa e o output esperado não é aquele que devia sair. Portanto, isto é a forma mais simples de nós percebemos que nem tudo à nossa volta é só inteligência artificial. Muitas vezes nós temos estes cores, vamos dar um exemplo para tentar ilustrar isto. Nós temos o GPT, que é o cérebro, não é? Ou seja, foi altamente treinado e nem entrando para já na parte do treino, é uma máquina, é um cérebro, é uma capacidade cognitiva que ali está. Mas depois nós temos uma camada que é o chat, também foi desenvolvido com a inteligência artificial, mas nós colocamos, uma expressão que é muito utilizada em computação, onde nós martelamos muitas decisões. A forma bonita de dizer é criamos políticas, não é? Ou criamos aqui limites, mas esses limites são programados, não é? O exemplo, se eu fizer, não sei se já fizeram este exercício, mas perguntar ao ChatGPT para fazerem uma piada sobre Jesus Cristo, ele vai fazer qualquer coisa, o que se lembrar na altura, mas pode dizer, o Jesus Cristo estava no deserto, vem uma cobra e faz ali uma piada qualquer e a malta ri-se. Depois, se a seguir lhe perguntarem, olha, fazem isso também uma com o Maomé, ele vai dizer, não posso fazer uma piada com o Maomé. Diz, mas que estranho, então fazem uma com o Buda. O Buda estava sentado numa árvore, cai uma maçã, vamos todos. Mas fazem com o Maomé. Ele diz, não posso fazer com o Maomé. Ora, a máquina sabe e tem uma capacidade de resposta. Mas aquilo que já está e existe à nossa volta não é só a máquina, não é só o algoritmo. É uma camada que nós colocamos que tem uma dimensão de algoritmia, mas tem muito de computação. Ou seja, tem efetivamente injeção pré-determinada de um conjunto de inputs gerarem
um conjunto ou de outputs, ou pelo menos estarem barrados por um conjunto de políticas. Portanto, esta dimensão de compreendermos que vamos continuar a ter complementaridade entre computação e algoritmia é extraordinariamente importante, ok? Para nós não acharmos que tudo à nossa volta são inteligências artificiais e coisas, há muita coisa martelada. E é isso mais à frente, nós podemos falar certamente de o Responsible AI e todas as dimensões políticas, de camada política e de interface para a inteligência artificial, não tem que ser necessariamente inteligência artificial. Portanto, os interfaces continuarão a ter que embeber aquilo que o humano quiser que exista e que vai ter as limitações, nomeadamente legais, se for o caso, de acesso à tal componente cognitiva. Portanto, esta parte de compreender a diferença entre algoritmia e computação, eu acho que é muito importante porque ela continua firmemente à nossa volta. As outras duas, só para, muito rapidamente, são fundamentais. Porque nós podemos ter uma capacidade, e eu não sou, o Alexandre é dessa área, de fazer aquelas contas. Pá, eu lembro-me uma vez, há muitos anos, estar num avião e ter um indivíduo com um caderno e estava a fazer contas de matemática e eu só pensava para mim, eu desde o 12º ano que já posso não fazer fórmulas. O que é que este indivíduo está a fazer? Eu perguntei e ele era, epá, já há muitos anos, ainda nem nunca tinha ouvido falar aquilo. Epá, eu agora é uma coisa que eu sou data scientist e estou aqui a fazer umas coisas e eu, pá, mas alguém te obrigou a fazer essas... Não é? Em jeito de brincadeira. Mas, portanto, esta parte da algoritmia está despachada. Qual é a questão? Onde é que isto vai trabalhar? Que mundo é que esta algoritmia vai ler? E o Alexandre faz uma referência que é a inteligência artificial tem este propósito, como eu disse, que é tentar imitar os humanos. O que nós, de uma forma simpática para os humanos, dizemos que a inteligência artificial tenta entender a inteligência humana. Mas, na verdade, para nós sermos corretos, a inteligência artificial tenta entender os humanos. Nós é que assumimos que os humanos são inteligentes. Ou seja, os humanos têm a capacidade de ser inteligentes. Mas os comportamentos dos humanos não são atos todos eles de inteligência, ou que nós possamos considerar. Portanto, a máquina tem uma componente que é, ela é capaz de ser inteligente, mas ela efetivamente o que está a imitar são os comportamentos humanos, ok? Portanto, esta capacidade da máquina a aprender connosco, eu diria que do ponto de vista de nós estarmos aqui nesta dicotomia, como tu estás a dizer, pá, nós, as máquinas, eu acho que o pior que nós vemos nas máquinas é o espelho da humanidade, é o nosso espelho, não é? E esse espelho vem na segunda dimensão, que é os dados. Okay? Portanto, onde é que a máquina foi aprender? Nós, desde o advento da internet, nós tivemos uma explosão de dados, portanto, tivemos um crescimento muito significativo. Nos anos 70 nós começamos com os sistemas de computação, nos anos 2000 é que nós passamos com os sistemas distribuídos a ter uma grande explosão dos dados. E à volta de 2007, com a mobilidade, com a cloud, com o Big Data, nós temos aí sim um crescimento exponencial de dados. Portanto, esta explosão criou a base, criou o alimento para que os algoritmos agora pudessem ser treinados. Okay? Mas eles aprenderam com aquilo que o humano escreveu, documentou, quer seja texto, quer seja imagem, quer seja vídeo. Portanto, o que uma máquina aprende é o âmbito que lhe dão. Okay? Eu acho que o grande advento que aqui está, e isto é simbolicamente muito importante, porque até aos Large Language Models caracterizados pelo ChatGPT, como nós agora os entendemos, todos os algoritmos eram treinados com muitos dados, mas eram muitos dados, ainda assim para nós humanos, isso é sempre uma quantidade de dados brutal. Mas se nós formos aquela máquina da IBM, não é? Da saúde, dos sistemas da saúde, era uma máquina sofisticadíssima, mas ainda assim, os dados disponíveis, registados, estruturados, não diria estruturados, organizados para que a máquina pudesse treinar, não são suficientes para nós termos uma máquina extraordinária. Porquê? Porque nós estávamos ali, naquele caso, na máquina da IBM, no campo da saúde, estávamos a querer fazer tarefas especificíssimas, ou seja, em que nós teríamos que admitir que toda a humanidade teria registado todos os acontecimentos, todos os dados sobre todos os acontecimentos médicos da história. Portanto, onde é que está a aprender? Está a aprender em tudo o que ficou registado e tudo o que houve um esforço significativo humano dos últimos anos de registar. Mesmo não estando registado, vamos registar. O mundo não estava mapeado e o Google Earth foi mapeá-lo, foi documentá-lo. Não é? Portanto, mesmo não estando, foi feito este mapeamento. Portanto, os dados e a explosão dos dados e os Large Language Models tiveram esta ideia de, se calhar, não descem tanto em profundidade, mas que tiveram esta capacidade de aprender com as fontes de informação, com todas as fontes de informação. Portanto, não estarão preparados para dar respostas por natureza, não é? Com elevada profundidade, mas têm uma latitude de diálogo e de conversação extraordinária.
não é? Portanto, os dados existem e neste momento nós tivemos muitos anos uma enorme preocupação e justa de viés dos algoritmos, porque os algoritmos aprendem, não é? Os algoritmos não estão vivos quando nós os utilizamos. Eles aprenderam e agora nós estamos por isso é que nós vemos o 3.5, o GPT 3.5, o 4, o 4O. Portanto, eles não estão a aprender. E depois vai-se evoluindo e, se calhar, o tempo real de aprendizagem poderá chegar. Mas há aqui uma separação muito clara nos algoritmos, o momento do treino e o momento da utilização. Ok? Portanto, quando ele está a utilizar, ele tem sempre ali uma limitação. Já agora, não sei se por curiosidade podem pesquisar. Quem tentou fazer uma coisa alternativa foi a Microsoft há uns anos, com um projeto chamado Taya, T-A-Y-A, que tentou criar um bot de Twitter. Muitos dos aqui acompanham o Twitter, portanto saberão certamente do que é que eu estou a falar. E eles disseram, epá, porreiro, sabe o que é que nós temos de treinar a máquina, um algoritmo, nós não temos dados suficientes, mas já sabemos, vamos meter um algoritmo, um bot no Twitter, e ele vai aprender com os outros os outros utilizadores do Twitter. Correu Ok, bem este essa. projeto. Correu bem essa. Foram 24 horas, não, acho que passou pouco mais das 24 horas. Porquê? Porque se estava a tentar, na altura, e era uma experimentação, de misturar o treino com depois logo a utilização do algoritmo. Porquê? Basicamente, o que estava a ser injetado era maldade, o que sai é maldade. Portanto, é bom para ilustrar que, de facto, um algoritmo tem uma capacidade de aprendizagem que está sempre condicionada pelos dados que usa para aprender. Portanto, isto fica claro que se nós tivermos a limitar a aprendizagem, o output, a culpa não é da máquina, a culpa foi de quem deu os dados para a máquina aprender. Com os Large Language Models, isto começa, pelo menos limita um bocadinho esta questão do viés, porque os dados, não, em profundidade, realmente podem dizer limites esperados, pela questão probabilística, mas tem muita latitude. Portanto, já estamos a falar de bases de informação muito, muito, muito grandes. E o último, só para terminar e para compreendermos a combinação e a importância dos três, é a computação. Não é? Portanto, nós podemos ter os dados, mas a capacidade de computação associada a estes cálculos é elevadíssima. Okay? E nós não tínhamos a capacidade de fazer isto no data center de uma organização, até de uma instituição pública, até de um Estado, numa única, não é? Ou seja, até aos anos 2000, nós essencialmente tínhamos computação centralizada. Portanto, não era possível ter uma capacidade, um computador, por mais fantástico que eles tivessem, não dava para este tipo de algoritmia que se está aqui a falar. A computação distribuída, começa nos anos 2000, já traz um pouco disto, ou seja, já começa a aumentar um bocadinho a capacidade de computação e já se começam a fazer umas brincadeiras maiores. Onde se consegue, de facto, recursos com esta não é ausência de limitação, porque a cloud, que é esta arquitetura que permite efetivamente nós conseguirmos entrar nesta disponibilidade de capacidade, is just someone else's computer. Os computadores existem, portanto, não estão efetivamente na cloud, como todos sabemos. Mas é esta abstração de quem tem o recurso técnico de computação e de armazenamento e de quem tem a necessidade de processamento que nos permite efetivamente hoje treinar algoritmos que continuam a ser desenvolvidos e continuam-se a evoluir na capacidade de desenho de algoritmos que inovem e que pensem de forma diferente, mas teremos sempre nos dados que vão treinar esses algoritmos e na computação, na capacidade de computação, talvez as duas limitações ou aceleradores. Portanto, eu acho que é importante, que isto depois vai fazer falta nas ideias que se possam ter para a inteligência artificial. Nós podemos ter ideias fantásticas, isto quer dizer, temos mentes brilhantes que desenvolvem algoritmos fantásticos. Se nós não tivermos dados, não fazemos nada com esses algoritmos. E temos dados e temos os algoritmos. Se nós não tivermos poder de computação, também não conseguimos fazer nada. Portanto, qualquer cenário que nós possamos discutir, qualquer cenário futuro, etc., terá sempre que conseguir ter a combinação destes três fatores: algoritmos, dados e poder de computação. Alexandre, tens alguma coisa que se te ofereça dizer após a exposição que o Bruno fez, antes de partirmos para outras perguntas? De acordo, de acordo. Não houve assim nada que me chocasse para assim dizer, não, estou plenamente de acordo. Passei, Sr. Professor, não é? Este triângulo, não passaste de exame. Não, sem dúvida, este triângulo é fundamental. Computação, dados e algoritmos de aprendizagem, neste caso. Se calhar só aqui uma pequena ressalva. São de facto precisos muitos dados, porque os algoritmos que existem
hoje em dia são realmente data hungry, né? São algoritmos que precisam de muitos dados. Este é um tema ainda de investigação dentro da área da comunidade académica e científica, é se conseguimos desenvolver e criar novos algoritmos que aprendam de forma mais eficiente, ou seja, não precisem de tantos dados. Eu confesso que advogo essa posição e acho que há exemplos que nos dão alguma esperança. Basta olharmos para o espelho. Nós, seres humanos, não precisamos de ver 10 milhões de exemplos de fotografias de cães para perceber o que é um cão. Temos 3 ou 4 ou 5 ou 10, 20, 50 e ao fim de meia dúzia de exemplos já sabemos o que é um cão e distinguir um cão de um gato. Portanto, os sistemas de computação de computer vision hoje em dia ainda precisam de muitos, muitos exemplos. Portanto, parece-me que há qualquer coisa de fundamentalmente muito ineficiente nos algoritmos de machine learning hoje em dia, em termos de utilização de dados. O que me dá alguma esperança que, se calhar, consigamos chegar a uma altura em que precisamos de muito menos dados para aprender o mesmo e, portanto, menos dados, precisamos de menos compute power. Portanto, se calhar conseguimos ser mais eficientes, o que depois também tem outras implicações, até do ponto de vista de eficiência energética. Sabemos que o impacto que tem treinar um LLM tem uma pegada carbónica que não é brinquedo. É Portanto, isso considerável. é outra Esse é tempo, outra discussão. Alexandre, aí a variável talvez seja time to market, não? O que é que tu achas? Ou seja, se eu tiver a imaginar que eu podia criar um algoritmo como queria uma criança, eu podia dizer, epá, eu tenho dá-me 18 anos e eu vou meter vou fazer com que esta criança aprenda e conheça o mundo, etc. Mas há aqui um time to market, há uma produtização, há uma procura de Sem produtização da dúvida, inteligência artificial. mas o facto de, como estás a dizer, e bem, da cloud é que depois também nos permite a paralisação massiva. Portanto, eu poderia, se quiseres pegar nesse cérebro de criança e paralisá-lo, distribuí-lo por uma compute farm, e portanto, em vez de ser 18 anos, é 2 meses. Enfim, food for thought. Bem, eu sugiro que passemos aos impactos. E como eu gosto de entrar a pé juntos, vou logo para aquilo que vai na cabeça e na preocupação de muita gente. Na medida em que, eu vou usar a inteligência artificial em geral, capaz de nos imitar, e nos imitar sobretudo nas tarefas mais mundanas e mais corriqueiras, mais habituais, menos criativas talvez, tem a promessa de nos libertar, por um lado, desse tipo de trabalho que pouca gente gosta, se calhar, mas ao mesmo tempo ameaça o emprego de muita gente. O chamado job displacement. Os liberais nunca foram propriamente fãs da ideia de que a sociedade se organiza de forma estática e que as inovações tecnológicas vêm roubar os empregos. Sempre achamos que a sociedade se adapta e que estas ferramentas e estas inovações são vistas, sobretudo, ou devem ser vistas, sobretudo, como fatores de aumento da produtividade e de deslocação daquilo que é a necessidade da mão de obra de umas coisas para outras. Mas na cabeça de muita gente há a ideia que, pela natureza exponencial de alguns aspectos da inteligência artificial, na medida em que se compõe, uns se podem reforçar a outros, que desta vez possa ser diferente, que desta vez haja de facto algo de fundamentalmente diferente face à Revolução Industrial, face ao automóvel, face até aos botões de plástico ou outras coisas. Bruno, se calhar começava por ti. Bem, ou seja, a questão fundamental é porque nós, essencialmente nas revoluções anteriores, substituímos as competências humanas que não eram as competências humanas que nos colocavam na pirâmide, no topo da pirâmide alimentar, não é? E isso é a explicação mais simples. As máquinas substituíram a competência de força, mas a competência de força não era aquilo que nos diferenciava dos outros animais, não é? Quando vamos para a inteligência artificial, nós estamos de facto a procurar supostamente replicar aquilo que é o grande diferenciador do humano em relação às outras espécies. Daí a tal expressão da singularidade é quando nos tirarem do topo aqui, porque há uma entidade, como o Sandro dizia, que pode de facto
ter aqui competências cognitivas maiores. Agora, eu gosto muito de, lá está, mais uma vez, dizer que nós podemos ter esta discussão é super útil, mas esta discussão está longe de ser realista, porque na realidade nós nunca podemos analisar a tecnologia como um elemento fundamental. Temos que nos analisar os constrangimentos de pessoas, de processos organizacionais que estão à sua volta. E se nós formos a outras revoluções, já na revolução mais computacional, há uma frase do Bill Gates que eu acho que é emblemática e que na inteligência artificial só ainda é mais viável, que é, ele diz que toda a evolução tecnológica tem duas regras. A primeira é que se nós injetarmos tecnologia em algo que é ineficiente, isso vai ficar ainda mais ineficiente. Se nós injetarmos tecnologia em algo que é eficiente, isso vai ficar ainda mais eficiente. Acho que a ordem é ao contrário, mas esta lógica continua, ok? Portanto, se nós injetarmos tecnologia em processos, em organizações, em instituições, em sociedades, em países que estão na base não estão eficientes, ou seja, isto não é tecnologia, a tecnologia não vai salvar. A tecnologia é sempre um amplificador. E acho que se nós conseguimos cultivar esta ideia, é extraordinário, porque a motivação ou falta de motivação não é nunca pela adoção da tecnologia. É por criar condições em que, de facto, se quer mudar. E mudar numa fase anterior da computação era para a eficiência, e aqui a eficiência é muito importante porque era uma vaga que nós utilizávamos as tecnologias para fazer o mesmo de forma mais eficiente. Portanto, isto é toda a economia que foi do último século, que nós podemos chamar uma economia de oferta, uma economia que pressupõe que nós temos um output esperado e que vamos amontando trabalhar a produtividade. Portanto, isto é as tecnologias que nos acompanharam nos últimos 50 anos. Portanto, isto não há aqui grande diferença, por isso é que nós já com qualquer tecnologia computacional, se nós tivermos um processo e o processo estiver mau, se nós somos uma câmara, se nós somos uma instituição, uma repartição, se nós tivermos lá um processo, epá, como é que vocês fazem? Eu mando para aqui e para ali. Então vamos ter uma tecnologia. Ninguém questiona o processo. Vamos tentar fazer o mesmo processo de forma mais rápida. Agora, se o processo for mau, se o cidadão tiver a ser mal satisfeito, o cidadão vai ficar ainda pior satisfeito, porque o processo está a ser amplificado. Ora, a transformação é diferente, que é o potencial de nós já não estarmos só a pensar na eficiência, mas começarmos a pensar, será que se nós centrássemos as instituições públicas no cidadão, isto não era mais porreiro? Será que se nós tivermos uma visão não do processo como ele está institucionalizado, cada entidade, cada organização, cada processo, cada autoridade estiver no seu cantinho a lidar com o cidadão, e se nós passarmos a ter uma visão mais centralizada do cidadão, uma capacidade de focarmos nas suas necessidades, entender as suas necessidades, antecipar as suas necessidades, isto não era giro. E reparem, isto é potenciado por inteligência artificial. Mas há aqui um ponto que é, quem é que vai decidir que sim? Portanto, e esta é a discussão. A discussão é, eu sei que se houver uma decisão de transformação, modernização, neste caso, concretizando na administração pública, de que sim, vamos colocar a administração pública ao serviço do cidadão, a inteligência artificial é o acelerador disto. Mas precisamos que os humanos queiram que isto aconteça. E esse querer que aconteça não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com opções políticas, decisões económicas, políticas, sociais, tecnológicas, ambientais, portanto, todo este contexto que vocês podem imaginar. Portanto, eu acho que para chegarmos ao tema de as máquinas vão ou não substituir os humanos, ou seja, as máquinas que hoje já substituem os humanos são os computadores, são os sistemas informáticos, portanto, isso já está a substituir. Estas vão ter um impacto diferente. Nunca, e depois tiver a oportunidade também para ouvir o Alexandre, eu posso tentar falar. A grande questão é que estas máquinas podem estar a substituir a decisão, não é? O momento da decisão. Já não é só organizar os dados, não é só criar conhecimento, podem estar a substituir a decisão. E aí é muito claro que nós vamos ter, não é ou o homem ou a máquina, nós vamos ter um modelo de decisão em que decisões situacionais que sejam altamente recorrentes, a máquina poderá fazer, decisões completamente colaborativas, criativas, que são ocasionais, o humano sozinho vai fazer. Uhum. A grande discussão, mais uma vez, da sociedade não é o que é que a máquina vai fazer sozinho ou o que é que o humano vai fazer sozinho. É esta aqui no meio, que é o que é que a máquina vai fazer com supervisão humana, o que é que o homem vai fazer com supervisão da máquina, e o que é que... Estes dois temas é que eu acho que é o grande cerne da questão. Se nós continuarmos a diabolizar a máquina e o contra o humano, nós não vamos para aquele patamar que é o patamar que uma sociedade e politicamente nós devíamos estar a discutir, que é como é que podemos colaborar com as máquinas. Esta é a pergunta política. A pergunta política não é vamos nos defender das máquinas, vamos trabalhar 4 dias, vamos pagar impostos para as máquinas. Isso é ruído, não é? A formação, a educação em torno da colaboração com as máquinas é a grande questão geracional que nós temos que colocar, que é como é que nós vamos colaborar com as máquinas.
Portanto, e se falarmos em colaboração, certamente vamos arranjar não lutas e polarizações, mas aquilo que nos interessa, que é como é que nós podemos colaborar para continuarmos a ser sociedades que possam continuar a crescer e a desenvolver-se como é aquilo que supostamente todos os partidos deviam querer e que nós, naturalmente, na Iniciativa Liberal, achamos que queremos um bocadinho mais. Alexandre. Eu acho que, se me permites aqui só duas ou três add-ons. De acordo com o Bruno, de facto, a tecnologia não é, só para voltar uns pontos atrás, não é nem boa nem má, simplesmente amplifica a natureza do utilizador. Plenamente de acordo. E depois também poderíamos ir à questão dos vieses, como estávamos a falar há bocadinho, mas a IA poderá automatizar alguns empregos. Sem dúvida que há pelo menos partes de alguns empregos, sim. Mas de acordo com o que o Bruno estava a dizer, tem muito a ver com que empregos é que nós queremos que sejam automatizados ou não. Porque mesmo que a tecnologia permita automatizar alguns empregos, será que nós queremos? Deixa-me dar-te um exemplo. Estamos no hospital e precisamos ter um enfermeiro ou enfermeira ali a cuidar de nós. Gostarias de ter um robô, mesmo que isso fosse tecnologicamente possível, gostarias de ter um robô a cuidar de ti? Eu sei que eu não gostaria de ter. Portanto, não é só uma questão de tecnologia permita ou não, mesmo que permita, temos interesse nisso. Se calhar algumas sociedades sim, se calhar outras sociedades não é? Outro tema que o Bruno levantou rapidamente é esta colaboração entre máquina e pessoa e onde é que fica a responsabilidade da decisão, não é? As pessoas têm a ver com a questão da explainability, da explicabilidade da IA. Isto tem muito a ver também com o valor que está em risco pela tomada da decisão. Queremos que a máquina tome a decisão autonomamente. Isso é muito arriscado. Se calhar é arriscado, se calhar não é. Eu, quando o Spotify me sugere esta música ou aquela música, eu não estou especialmente preocupado que ele me explique exatamente porque é que escolheu aquela música. Olha para a música, olha a porreira, siga. Portanto, não há um risco elevado, portanto, pode tomar a decisão perfeitamente. Agora, se for um banco a negar-me um crédito, bom, aí eu quero a explicação. E, portanto, tem muito a ver com o risco que está envolvido. Já agora, Sim, já sim. que estamos a falar de riscos, e acho que começaste também há pouco a falar nisto, um dos grandes riscos, e assim estamos a vivê-lo já agora, estamos a falar não referir-se diretamente dos deepfakes, mas esse é de facto um problema. E já vimos nas eleições da Eslováquia, acho que foi outubro do ano passado, esteve a circular acho que foi 2 dias antes das eleições, um deepfake sobre um partido qualquer, que esse deepfake acabou por influenciar realmente as eleições, o partido acabou por perder as eleições, e já não foi a tempo de se fazer o desmentido antes das eleições. Portanto, aqui há uns meses, um jantar que tive cá com um MP, então, alertei para isto, a questão do problema, ainda foi ano passado, sobre este problema das misinformation e disinformation bombs. Este é um dos perigos da má utilização da IA com este uso mal intencionado. Mas aqui acho que é preciso pôr o dedo. A questão é que o problema está na intenção, a intenção que está por trás. Não é na tecnologia, a tecnologia não é nem boa nem má, é simplesmente um amplificador do nosso poder, daquilo que nós conseguimos fazer. Quem está por A trás, a agência intenção que está está no por trás, humano. a agência está no humano. O martelo não é bom nem mau, para construir um instante é ótimo, para dar na cabeça de alguém é péssimo. Em Taiwan, Agora que é um deixa-me dar só país. aqui deixa-me só dar aqui uma nota, já agora metemos aqui o tema só para abordar. Há sempre esta discussão depois da intervenção política e qual é que deve ser o limite do Estado e das leis, etc. E agora nós vamos ter daqui a poucos dias o tema do EU AI Act, não é? Que é as leis da inteligência artificial. Já foi aprovado. Foi aprovado e agora vai estar durante 2 anos, não é? Para a implementação. E a parte gira é que a discussão, e se nós formos ouvindo, fala-se, pá, isto agora a lei da inteligência artificial, a lei da inteligência artificial. Se lermos a lei não é sobre a inteligência artificial, é sobre os casos que as pessoas devem usar a inteligência artificial. E isso é extraordinariamente importante de clarificar na sociedade. Não se está a fazer leis para as máquinas, nem se está a fazer leis para as tecnologias. Está-se a fazer leis para a utilização das tecnologias. Portanto, a Desculpa forma... interromper, Bruno, é como a energia nuclear. Exato. Vamos permitir este uso, não vamos permitir aquele uso.
Não, mas não sentes que há aqui há quase uma discussão de se estar a discutir mesmo a química da energia nuclear ou as É, sim, algoritmos? sim. Não é isso que está a ser É, discutido. Ou seja, o que foi exatamente. discutido, por exemplo, lá vem outra vez a Europa e as leis. O que esta lei em particular, ou seja, não quer dizer que não exista uma burocracia terrível, etc. Mas esta lei em particular permite-nos entender que o que está a ser antecipado, porque depois, obviamente, a Europa tem esta necessidade de fazer leis a priori, não é? Ou seja, ainda nem estamos a utilizar, mas já temos uma lei para utilizar. E nós dizemos, mas a tecnologia ainda nem está a funcionar, já estamos. É quase uma chamada de atenção para aquilo que são os 4 grandes grupos de utilização, não é? Ou seja, e esta ideia é importante, porque nós sim vamos começar a pensar, então isto vai ser transitado para Portugal, a partir isto não tem que haver uma alteração, porque é uma diretiva europeia, portanto, tem aplicação direta, mas nós sabemos como é que foi o RGPD, o filme, nós temos sempre que inventar qualquer coisa, traduzir qualquer coisa para criar confusão. Mas, mais uma vez, o que está em causa é um conjunto de utilizações desta tecnologia, reconhecendo, de facto, é uma tecnologia que tem este poder, que é preciso chamar a atenção que há riscos inaceitáveis. Há utilizações que são inaceitáveis. São inaceitáveis na Europa. Se nós formos ler o EU Act, aquilo que são riscos inaceitáveis no espaço europeu são, talvez, dos use cases mais frequentes na China. Ou seja, tudo o que tem a ver com surveillance, ratings, etc., é o que nós ouvimos a inteligência artificial a ser utilizada num contexto político da China, por exemplo. Não, o que nós estamos a dizer é, na Europa não vamos a permitir isso. Portanto, há um conjunto de riscos que é inaceitável. Mas não se está a proibir a tecnologia, está-se a fazer uma orientação, um conjunto de princípios orientadores, e eu gosto deste tipo de políticas que não está a prescrever, mas está a criar delimitações do que é que considera que é razoável. Depois, naturalmente, tudo o que tem a ver com dados pessoais, tudo o que tem a ver com saúde, o próprio impacto nos empregos, etc., serão utilizações de alto risco, que vão chamar a atenção da importância de haver uma sensibilidade de todos, ou seja, de Estados, de empresas, de cidadãos, de reguladores, de supervisores. Portanto, todos terão que estar muito envolvidos também nestas de alto risco. Depois, naturalmente, os riscos limitados de coisas como, se eu estou a falar com uma máquina, pelo menos era porreiro eu saber que estou a falar com uma máquina, mas é quase uma simpatia. Às vezes, se calhar, máquinas nos tratam melhor do que humanos num call center. Já agora é bom continuarmos a perceber que há uma diferença entre um humano e uma máquina. Okay? E depois, como o Alexandre estava a dizer, há riscos mínimos. Há utilizações que existem, que são funcionais, que nós não temos que saber, nem estão lá, nem estão lá. Coisas como jogos, videojogos, o caso dos Spotify de listas de música que estavam a dizer. Portanto, esta ideia é fundamental, ou seja, senão nós vamos começar a discutir inteligência artificial em Portugal. Está discutido, a tecnologia está discutida, tudo o que tem a ver com os use cases está discutido. O que é que temos que discutir? Vontade. Temos que discutir a vontade de todas estas entidades envolvidas do que é que vamos fazer, não é? Ou seja, se de facto vai haver vontade de utilizar mais ou menos, ok? Porque não vai haver a discussão, mas os riscos inaceitáveis em Portugal deviam ser aceitáveis. Isso é disparate, não é? Isso não vai acontecer, não deve acontecer, ou vai acontecer se alguém quiser procrastinar a sua aplicabilidade. Caso contrário, os use cases estão documentados, estão conhecidos. São entendidos hoje de uma forma muito, muito rápida. Portanto, o que falta é vontade. Vontade de quê? Transformar, mudar. E não é transformar a tecnologia, é transformar as tais organizações, os tais processos, as tais instituições. Portanto, se isto for um acelerador para a modernização da administração pública, então é isso que nós temos de estar a discutir. Se hoje, finalmente, temos um acelerador que nos permite fazer a tal modernização. Mas a tal modernização não é deixar tudo mais ou menos no mesmo, mas agora com computadores. Não é? Portanto, é o mesmo uma transformação, uma Oh, Bruno, deixa-me modernização. deixa-me Por só isso é preciso acrescentar uma esperar. coisa, deixa-me só acrescentar que eu concordo, é a transformação, e há aí um outro vetor que é preciso realmente transformar e que acho que em Portugal muitas vezes deixamos cair um bocadinho para trás, que é a educação. Uhum. Por exemplo, na Finlândia ensina-se o pensamento crítico e a literacia dos mídias desde pequeninos. Yeah. E ensina-se as pessoas a desenvolver este pensamento crítico, porque esta é uma das armas fundamentais para combater depois estes efeitos de desinformação e misinformation, disinformation, que depois têm de facto consequências na sociedade como um todo, em eleições, este ano é um ano em que há tantas eleições como mundo inteiro, e nos comportamentos do grupo, da sociedade como um todo. Portanto, Mas acho que eu acho que esta luta, só politizando aqui tem um bocadinho a discussão, esta é que é a luta da iniciativa liberal, que é, se nós estivermos a olhar para a resistência, o ruído que está a ser gerado em torno da iniciativa liberal ter como bandeira a literacia financeira,
uma coisa que todos deveriam admitir, que era saudável haver um. Não se está a dizer, epá, não vais ser um porco capitalista. Não, vais ter capacidade de decisão. E se tu quiseres decidir ter mais escolhas, epá, é a tua decisão. Mas reparem o backlash, não é? O ataque que existe à literacia financeira. Quando, talvez, ou seja, é um tema mais do que institucionalizado e uma coisa relativamente básica. Isto nós estamos aqui a falar é uma decisão geracional, isto é um momento de viragem. Se houver a coragem de fazer como o Alexandre estava a dizer, injetar isto na educação, o que está a dizer à sociedade é: nós sabemos que isto não vai resultar hoje, não vai resultar amanhã, não vai resultar nos próximos 5 anos, mas se nós nunca começamos, que é isto pá, que nós não conseguimos e estamos a cada vez mais naquele lodo, só queremos é fazer coisas de curto prazo e de visão imediata e de corta-fita. Portanto, Se se calhar nós conseguimos continuamos. ter várias medidas, umas de curto, umas de médio, outras de longo Exato, prazo. que Acho era que o, conseguimos era o apostar nas várias mínimo. ao mesmo tempo. Mas é a resistência que há de. Ah, pá, mas isso é só 10. Que é isto eu estou só a dizer, estou a reforçar isto, porque isto que o Alexandre disse é talvez a coisa mais importante desta sessão, que é das coisas mais importantes é que ser posto na educação e na preparação das próximas gerações para estes temas. E todos aqueles disseram, mas isso é só daqui a 10 anos. Está bem, mas se eu começar hoje, em 2034 já está. Não é? E se eu não começar hoje, então em 2034 não vai estar. E não vai estar em 35, nem em 36, nem em 50. Vai ser o novo aeroporto. Portanto, é esta ideia do tem que se começar. E de facto tem que se começar a conseguir injetar determinadas medidas que não se vê, não são para mim, não são para este ciclo eleitoral, não são para esta luta que está aqui no dia a dia, na espuma dos dias, mas é de facto uma decisão. Ou seja, não há ninguém que neste momento ache que talvez o caminho não seja por aqui. Não é? Eu acho que isto ainda vai voltar atrás. Alguém tem esta ideia? Não tem. Portanto, se há coisa mais do que certa, é que qualquer que seja o sistema político, a tecnologia vai estar na base, vai ser a plataforma disto tudo. Portanto, a única resistência que pode existir, ou melhor, a única explicação que pode haver para uma resistência de começar a educar as pessoas é ideológica, é política. É de facto não querer educar as pessoas em qualquer tema, quer seja financeiro, quer digital, porque se continua a achar que ideologicamente é melhor ter um Estado, uma inteligência coletiva que se sobreponha à capacidade de decisão individual e, como tal, a ideologia está-se a sobrepor, efetivamente, à capacidade de vamos educar. E depois as pessoas escolhem. Porque se nós repararmos, nós o que defendemos é eduque-se, para que as pessoas escolham. A nossa ideologia é a escolha. Nós, em última análise, nós até podemos dizer que alguém educado pode escolher ser socialista. Nós admitimos isso, nós, a Iniciativa Liberal, admite que, por informação, alguém possa escolher ser socialista. Ser por ignorância é aquilo que nós atacamos. Ou ser porque sempre foi assim, porque eu não sabia, não conhecia, é isto que nós atacamos. A ausência de escolha por incapacidade de discernir, de ter informação para escolher. Ok? Portanto, este tema da literacia digital, como queiram chamar, é algo para começar ontem. Como não começámos ontem, comecemos amanhã. Alexandre, para além da educação, que medidas é que tu achas que faz sentido tomar-se, e já agora aquela que a União Europeia tomou no EU AI Act, que comentários é que se te merece e se achas que foi longe demais ou cedo demais? Não, mas do que eu li do AI Act, não acho que tenha ido longe demais. Não me choca o timing, não me preocupa que tenha sido rápido, se quisermos, como me perguntava a ser, antes da tecnologia estar, embora a tecnologia já esteja. Honestamente, acho que pela primeira vez, acho que vi a União Europeia até a ser um bocadinho mais rápida do que o costume, portanto, isso Foi até pioneira? foi um bocadinho, não, foi um bocadinho lefado de ar fresco, é burocracia, mas foi uma burocracia um bocadinho mais rápida. Portanto, sim, acho que esteve bem. E aquelas grandes 4 categorias parecem-me bastante razoáveis, não me choca. Não acho que seja isso que vá impedir a inovação, não acho que seja isso que vá, não acho que seja esta regulação que vai impedir a inovação Uhum. e o desenvolvimento da inteligência artificial na Europa. Dito isto, epá, que realmente é preciso ter mecanismos, estas regulações, de facto, para impedir usos que achamos que não estão de acordo com os ideais europeus. Uhum. É preciso também, se calhar, a semelhança do que temos em domínios, noutros domínios, por exemplo, no domínio fiscal, em que temos empresas que são auditadas,
para ver se estão a fazer as suas contas como devem ser feitas. Se calhar também temos de ter mecanismos de auditoria equivalentes do lado da IA para garantir que organismos, sejam os quais forem, não estão a fazer usos indevidos da IA. Dito isto, há sempre os agentes malévolos que, por mais regulação que exista, tentam sempre usar e abusar das tecnologias, sejam elas quais forem, para os seus fins. Portanto, E aí tem que achas, haver um desculpa enquadramento interromper-te, local para desculpa agir. interromper-te, que aqueles países ou blocos de países que decidam por uma via de não regular, ou pelo menos contrária àquilo da União Europeia, que terão alguma vantagem ou competitiva, ou que serão esses que se vão rir primeiro, mas não se vão rir por último? Boa pergunta, isso já é um bocadinho de futurologia, deixa-me pegar aqui na minha bola de cristal. Um, é difícil de facto prever isso, eu acho que imagina é que esses países, se calhar por estarem expostos a menos regulação, vão sentir mais as flutuações dos sucessos e dos insucessos que tiverem. E depois, quando tentarem usar esses produtos das suas inovações noutros mercados, enfim, se calhar aí vão ter o backlash. De facto, aí acho que é um bocadinho de futurologia, não? Eu posso Para dar aqui ver, não, uma não sei chega, se. deixa-me dar aqui uma chega, Sim, que sim. é o desafio, eu acho que é ligeiramente diferente, que é de soberania digital. Ok? Nós podemos fazer este tipo de leis quando temos soberania digital, que é, pá, nós a nossa tecnologia vamos usar assim, isto é no nosso espaço, não é? Nós temos um espaço, uma comunidade que é delimitada fisicamente, mas também tem a oferta destas ferramentas. Ora, vamos voltar ao triângulo. Eu posso ter as mentes mais inteligentes, os cientistas mais brilhantes na Europa, ok? Conseguem fazer os melhores algoritmos e pensar, imaginar, do ponto de vista da inovação da algoritmia, as coisas mais fantásticas, ok? Eu até posso admitir que tenho dados, ok? Mas depois se eu não tenho qualquer soberania no nível de computação, então eu não consigo ter autonomia de ter capacidade de, internamente, entre aspas, dentro da Europa, conseguir fazer sequer, ou seja, implementar esta bondade, que eu acho que estes quatro grupos podem ser fantásticos, são princípios, depois há exceções, haverá sempre exceções, mas o grande desafio é este. Nós não tendo autonomia na componente digital, sobretudo na componente de processo de computação e também de dados, vá lá, nós não temos empresas, ou seja, todas as nossas empresas, toda esta plataforma digital e toda esta infraestrutura digital, ou é americana ou é chinesa, e é uma decisão que a Europa tem que fazer, qual é que são os seus parceiros estratégicos, e vê-la de alguma forma, ilustrando isto, na questão do 5G, não é? Quando estava toda a gente a comprar o mais barato, que é um bocadinho isso que dizias, acho que olha, eles estão ali a fazer o mais barato, e, pá, e nós até gostamos, e a Europa diz, pá, não pode ser, não é? Vocês não estão a comprar uma camisa, vocês estão a comprar uma plataforma onde vai assentar a sociedade. Portanto, à partida não. E esse é o único desafio, que é a soberania digital da Europa. Qual é o risco? Não, vocês não podem fazer isto, não podem fazer isto, não podem fazer isto. E aqueles que hoje estão a fazer, porque de facto o mercado europeu é muito interessante, começam-se a chatear. É dizer, se não podemos fazer e nós queremos fazer numa escala global e vocês aí na Europa estão com essas regras, essas coisas, então façam vocês. É a teoria, não é? Ou seja, abandonam o mercado. E abandonam o mercado porque, de alguma forma, acreditam que conseguem globalmente atingir os mesmos objetivos. E este abandonar o mercado talvez seja um dos objetivos subliminares desta lei, que é, pronto, se abandonar isto até é bom porque nós vamos conseguir desenvolver as nossas. Agora, Hum. vamos muito tarde. Estás a perceber? Ou seja, vamos tarde e isto talvez não seja a melhor abordagem. E isto não é tão disparatado como nós. Mas nunca nos abandonam. Não é tão disparatado. E se nós formos àquilo onde a Europa é mais burocrática, as empresas globais têm recorrentemente abandonado a Europa. Vou dar dois exemplos muito rápidos. Há 10, 15 anos atrás, havia plataformas de software para healthcare, para a saúde, fantásticas, globais, boas práticas, etc. Abandonaram todas a Europa. Porquê? Porque basicamente eram plataformas essencialmente transversais daquilo que é uma visão, vá lá, americanizada talvez do modelo de saúde, e quando chegavam, não é a Europa, a cada país da Europa, diziam, não, mas eu agora quero configurar. E esta sociedade global não está no mundo, não, mas em Portugal é diferente. Se em Portugal é diferente, faz tu. E este tema da saúde, se virmos a evolução, o mundo abandonou a Europa.
Foi bom, epá, a malta começou a fazer as suas. Tá bem, tudo bem, mas começamos a ter desafio. E estamos a fazer para ter plataformas europeias ou estamos a fazer em cada terrinha a sua plataformazinha? É que essa dispersão de conhecimento, de valor, não vai responder às mesmas necessidades. O segundo tema, até mais anterior, eu vou dar o exemplo, isto depois já não é só no mundo, que é o esforço da União Europeia, é pelo menos dizer à malta da Europa, é pá, pelo menos vocês organizem-se, tenham de facto todas estas leis, todas estas medidas, RGPDs e EU Acts e tantas outras que têm saído e que vão sair, todas elas estão num espírito do mercado único digital, que é isso que é a grande motivação, é dizer, é pá, pelo menos tudo o que seja digital, vocês tenham um único mercado. E depois, onde é que isto bate? Vamos, por exemplo, à questão dos recursos humanos. Há 20 anos atrás, quando a SAP teve esta ideia, não é? Pá, bora fazer um ERP que nós consigamos colocar nas organizações, naqueles processos de suporte, são iguais em todo lado. Epá, e aquilo teve um sucesso danado, porque aquilo estava bem montado, os processos estavam bem montados. Aquilo chegava a Portugal e dizia, ui, não, isto aqui é diferente. Então martelava-se o SAP à medida, fatinha à medida de cada organização. Pá, uma fábrica, alguns dizia, pá, não, isto o SAP não, isto os alemães não percebem muito bem disto. Então gastavam-se milhões a configurar. Excepto um, pá, que nem o pior maluco conseguia fazer, que era recursos humanos. Ou seja, recursos humanos, então nem é pá, SAP dizer, não, não vendemos o módulo de recursos humanos para Portugal. Pá, não vendemos. Porque aquilo é tanta especificidade, é tanto código, é tanto pormenor, que não há um interesse. Portanto, há de facto aqui uma necessidade de nós compreendermos que as plataformas, ou seja, em uma linguagem mais cloudizada, as infraestruturas e as plataformas, isto é igual. Nós não podemos estar a ganhar vantagens competitivas aqui. Isto é igual para todos. Onde nós podemos e devemos ganhar competitividade é na camada do software as a service, na utilização. Portanto, se nós conseguirmos, pelo menos, transversalizar, criar boas, robustas, plataformas robustas nestas componentes que isto é igual para todos, depois diferenciamos, quer com países, quer como organizações, quer como indivíduos, on top of it, da tal parte do valor, da criatividade, não vamos fazer diferente. Portanto, este é o principal risco, é nós estarmos a colocar leis que limitam que outros globalmente possam achar interessante a Europa e que possam pontualmente, em áreas que são críticas, eu dei aqui o exemplo da saúde, que é um tema crítico, abandonem. E nós temos que ter esta capacidade, se nos abandonam, vamos nós desenvolver. Mas é isso que tem que acontecer. Ou conseguimos ser atrativos para o mundo, ou então temos que ser nós, trabalhar um bocadinho melhor e não estarmos cada um no seu quadrado a tentar resolver os seus problemas. E ainda tem outra dimensão, o que tu estás a dizer, que é a inteligência artificial ser mais uma arma na corrida às armas, não é? Em que, num contexto geopolítico, e não só geopolítico, mesmo sem ser entre Estados, é uma realidade. Não, mas não é uma corrida às armas. Alguém dizia, um ataque deepfake é uma arma. Ou seja, É, não é uma corrida. Ou seja, querem um exemplo? Ou seja, nós temos a guerra e queremos que acabe o mais depressa possível entre a guerra da Ucrânia e da Rússia. A guerra da Ucrânia e da Rússia é um ginásio de ciberguerra. Portanto, há 2 anos que aqueles indivíduos estão a utilizar aquele ginásio para se atacarem uns aos outros e a tentarem descobrir as formas mais recambulescas para se afetarem em 2 dimensões. São 2 coisas diferentes: desinformação e fake news, e depois ciberataques, ok? Cibersegurança. São 2 dimensões fundamentais e são 2 riscos fundamentais, mas são diferentes. E eles são há 2 anos, nós vemos as guerras e os drones, etc. Mas por trás está uma ciberguerra a acontecer. Agora, como nós não vemos, como sociedade, os políticos dizem, pá, não, nem olhes. Temos umas imagens assim mais chocantes, ai, a guerra, e ignoramos a ciberguerra. Ora, quando acabar a guerra, a tal guerra, a sociedade vai ficar super feliz. E nós também, todos vamos ficar felizes. Aqueles que percebem um bocadinho mais de ciberguerra vão ficar um pouco mais angustiados. Porque, apesar da tal guerra física, o afetar humanos, que neste momento está a acontecer, acabar, aqueles 2 exércitos de ciberguerra que estão ali, um a atacar o outro, vão ter que se virar para algum lado. Eles tiveram 2 anos a preparar ciberarmas, que vão ter que, podem colocá-las ao serviço de outros interesses, ok? Portanto, e as armas já estão... Portanto, não é corrida às armas. As armas, neste momento, estão a ser utilizadas, mas estão a ser utilizadas num conflito localizado. Quando esse conflito acabar, e todos esperemos que acabe depressa, aquelas armas vão ser utilizadas em algum lado. E aí vai ser a disrupção. Porque nós, entretanto, estamos altamente dependentes, não questionamos isso, não falamos sobre isso, e quando aquelas armas que estão a ser, neste momento a ser desenvolvidas forem aplicadas em ataques a outros países e por grupos de outros interesses, isso vai ser muito, 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 muito mal. E aquilo que se exigia a qualquer Estado responsável era antecipar isso. É só isso que se está a pedir. Antecipe-se.
invista-se nesses temas. E quando nós ouvimos falar de investimento para o Exército ou para as Forças Armadas, é sempre físico, 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 porque é o que nós conseguimos alcançar. E esta discussão do não é só o físico, é também a ciberguerra, é todos os ciberriscos, é toda a ciberdefesa que tem que estar a ser questionada. Talvez o grande sinal de um país como Portugal talvez fosse esse, dar investimento para a ciberdefesa com um volume diferente daquele que possa estar a dar para a tal defesa tradicional. E são esses pequenos sinais que, se fossem dados hoje, certamente iríamos colher daqui a uns anos. Alexandre? De acordo, eu já tinha falado há bocadinho do tema de facto da desinformação, e houve já aquele ataque que disse há bocadinho. Ainda há poucos dias houve também um grupo aqui no UK, o Grupo Arup, que teve uma perda, acho que foi capitalização bolsista de 25 milhões de libras num dia, por causa de outro deepfake, depois foi recuperado. Mas, portanto, estas armas, ou melhor, estas tecnologias podem ser usadas como armas. É a história do martelo, posso usá-lo para construir este tanto ou para ter na cabeça de alguém. Portanto, podem de facto ser usadas como má intenção. E tal como o Bruno diz, mais tarde ou mais cedo, quando acabar um conflito, o que é que se faz a este armamento? O que é que se faz a este exército de ciberatacantes Aquelas não precisam de ser e limpas, de não é? Aquela especialistas coisa em do vamos limpar deepfakes? as armas. Aquelas não precisam de ser Não, limpas. Elas estão não me sempre parece. prontas. Estão sempre prontos e, portanto, vão estar ao serviço de outros interesses. Aí preocupa-me mais se atingem, ou se o seu uso atinge um nível de sofisticação em que os ataques estão a acontecer e nenhum de nós dá por isso. E estamos a viver as nossas vidinhas contentes e subiando, julgando que somos livres para fazer as escolhas, mas afinal as nossas escolhas estão condicionadas de uma forma que nem nos damos conta disso. Portanto, daí a necessidade de ter, se calhar, mecanismos de contra-ataque, de vigilância, se quisermos, se calhar também eles próprios alavancando a inteligência artificial, Certo. para, enfim, se calhar precisamos de umas forças armadas virtuais, não sei que outra designação lhe dá. É ciberdefesa, sim. Ciberdefesa. Meus caros, são 22h44, a conversa voou. Eu proponho que, se tiverem algum tópico ou algum tema que queiram ainda Houve aqui, aflorar, que seja agora. houve aqui algumas perguntas que a Não estava a audiência ver. foi pondo. Eu acho que nós Está. acabámos por responder todas elas, pelo menos de Acho algum modo. Tu consegues vê-las aí? que estou só a ver aqui uma aqui no chat da Marta Gaspar. Perguntando no ponto onde se encontra hoje a IA, um Lehman Brothers, uma crise do subprime, podia ter visto os seus efeitos minorados por proteção antecipada dos sinais ou mineração dos efeitos. A detecção de early warning signals, né, estes sinais, e depois tentar prever o que é que poderá acontecer a seguir. Enfim, tecnologia dessas já existe há bastante tempo, né? De detecção de sinais e depois de identificação de modelos causais e forecasting, previsão do que é que poderá vir a acontecer a seguir. Os modelos que temos hoje em dia poderão ser usados e ser mais eficazes nessa detecção? Talvez. Aqui a questão é mais se esses sinais estavam visíveis ou se estavam escondidos e se vinham cá para fora, para o domínio público, se poderia haver alguma agência que estivesse a monitorizar o que se vai acontecendo nas notícias e que tivesse acesso a também a esses dados financeiros, conseguisse detectar isso. Lá está, parece-me que o problema não está tanto na tecnologia, mas será que em essa informação estava escondida por uma intenção dos humanos que estavam por trás disso de não divulgar essa informação? Mais uma vez, se o problema não estaria inevitavelmente no mesmo sítio, como se costumava dizer quando estávamos na universidade, entre a cadeira e o teclado, não é? Nós. Exatamente. Eu convidava a audiência a intervir, se tiver vontade de o fazer, seja em formato de pergunta, seja intervenção. Força. Não somos assim tantos, acho que não é preciso estar a fazer grandes formalidades. Olá, boa noite. Olá, Pedro. Força.
Bom, eu sou investigador, também trabalho na área de IA e trabalho quase todos os dias com IA generativa e outros tipos de IA. E devo dizer que estou um bocadinho mais pessimista do que o que foi aqui um bocadinho o sentimento geral sobre o impacto sobre a sociedade da IA. E não estou nem sequer a falar destas questões ligadas à segurança e à cibersegurança e aos deepfakes, mas sim a nível do mercado de trabalho. Porque a evolução que houve nos últimos 2 anos, não é, acelerou imenso relativamente àquilo que até se previa, nós como cientistas prevíamos. Um, e, eu, e eu acho que há uma quantidade enorme de trabalhos, de atividades que atualmente são desenvolvidas por humanos que num futuro relativamente próximo vão ser substituídos por inteligência artificial. Por exemplo, a condução, não é? Nós, não sei se as pessoas se apercebem, mas cada vez que alguém está a conduzir um carro Tesla, está a mandar a informação toda sobre a sua condução. O carro Tesla está cheio de câmaras e sensores para o sistema central da Tesla, onde eles usam essa informação para treinar os seus sistemas de self-driving. E, portanto, nós, muito brevemente, vamos ter sistemas que estão habituados a guiar com treinos de milhares de anos, não é? Ou seja, comparado com um humano que, se calhar, tem milhares de horas de condução, uma máquina vai ter milhões, se calhar, não só isso, como consegue partilhar com todos os carros o que aprende. Não é? Pedro, a Portanto, Wave, uma vai- startup britânica que é já um unicórnio, recebeu há pouco tempo um funding de 1 bilhão, recebeu de funding, não é a sua valuation, recebeu de funding 1 bilhão de libras, acho que já não sei se foi libras, foi dólares, anyway, 1 bilhão, já tem os seus carros a conduzir autonomamente dentro de Londres, que é um dos cenários mais complexos de Pronto, é isso que eu estou navegar. a dizer. E quando Já isto. está. Exato. E agora a questão é, quando isso vai destruir ou vai tirar tudo o que é motorista, não é? Do cenário, porque a partir do momento em que eu tiver um táxi sem motorista, será mais barato, não é? Eu chamo a Bolt e tenho, olha, este carro custa-me 1 euro, não tem motorista. Aquele custa-me 3, eu vou escolher o de 1 euro, não é? Portanto, naturalmente, vai deixar de haver motoristas, porque vão ser substituídos por máquinas. Outra área, por exemplo, e as pessoas nem sequer se apercebem, se calhar, na área de vídeo e de imagem, de geração de vídeo e de imagem, neste momento a IA já consegue produzir filmes baseados numa prompt, num texto. E eu penso que muito brevemente poderá produzir um filme de longa-metragem. Neste momento os filmes têm uns segundos, não é? Mas muito brevemente eu posso dar um script à AI e digo, olha, faz-me um filme, olha, com os atores deste tipo e tal, não sei quantos, e a IA fará o filme inteiro. Portanto, a indústria do cinema vai desaparecer. Pedro, então o teu Ou vai argumento é ficar que a muito grande. disrupção é A disrupção vai maior ser do que... maior do que se está a pensar. Eu acho que nós, enfim, os liberais também devíamos pensar um bocadinho que tipo de sociedade, como é que nós conseguimos gerir esta transição. Vai ser uma transição muito complicada, porque vai haver muita gente que vai ficar sem trabalho. Isso não pressupõe que a Não qualidade sei se artística consegue é, É né? assim, Que há filmes bons e filmes não tão bons, não, não é? E nós mas é conseguimos que tu, perceber, tal não é? como treinas Não. a IA a escrever bons textos em inglês, e neste momento muitas vezes digo aos meus alunos, é pá, põe lá o abstract que tu escreveste no chat GPT e diz para ele melhorar o inglês. Epá, e o abstract sai muito melhor. Ok? E se eu pedir para ele escrever um poema, ele escreve um poema. Portanto, ele tem criatividade. E se eu pedir para fazer um desenho usando uma determinada técnica e com qualquer coisa, ele até faz desenhos giros. Aliás, eu ainda não tive uma exposição de desenhos feitos por um artista com a IA. Ou seja, ele pedia para a IA gerar e depois trabalhava sobre essa geração. Portanto, e isto são ainda coisas muito primitivas, ou seja, a evolução ainda vai ser muito grande nos próximos anos, imagino eu, tendo em conta o que houve nos últimos 2 anos. E, portanto, eu acho que nós temos que nos preparar para um grande impacto em muitas áreas. E, inclusive, por exemplo, esta da ilustração. Por exemplo, eu conheço a indústria de jogos, de videojogos. Uma empresa de videojogos pode ter umas dezenas de artistas. E eu penso que se calhar vão ser precisos dentro de poucos anos só 10%. Porque um artista com a IA produz, é 10 vezes pelo menos mais produtivo do que um artista a fazer as coisas à mão. Obrigado, Pedro.
Bruno, Alexandre, esta a disrupção e a transição exigem, na vossa opinião, medidas públicas? É algo que vai ser diferente desta vez ou não? Este IOACT é uma medida pública, não é? Ou seja, é dar um Sim, mas sinal. não tem provisões Perdão. Não estamos em distraídos. relação aos empregos. Mas deixem-me, e aqui não é um ato de fé, não é? Ou seja, nós somos chamados aqui como liberais a defender precisamente esta ideia de que o que o Pedro está a dizer faz sentido, que é pá, isto agora a IA faz um filme. Mas o pensamento de mercado não é que eu posso fazer um filme, é quem é que vai querer ver o filme, ok? Portanto, nós para falarmos que a IA vai substituir a oferta, nós temos que admitir que a procura vai querer aquele produto. Portanto, o equilíbrio vai se manter. Nós estamos a discutir, não, mas isto temos que travar a IA porque mais vale um filme subsidiado pelo Estado que vê em 10 pessoas do que um filme feito por IA Não, eu não que é estou a dizer visto, não que é estou a dizer visto isso. por 1 milhão, não é? Portanto, não, mas está a perceber, Pedro, ou seja, nós vamos ser chamados, se calhar, a ter um bocadinho mais, de reforçar um bocadinho mais esta ideia de que tudo o que a IA pode fazer vai acelerar, etc. Mas vai sempre haver uma barreira, que é a procura. Isto só há aqui uma disrupção se tivéssemos tempo para voltar à discussão da soberania não é só digital, a própria soberania de mercado e por aí fora, que é, obviamente, se estamos numa escala global, os mercados globais podem vaporizar pequenos mercados de proximidade, ok? Precisamente por isso. Mas se nós estivermos a falar de procura e de oferta, em última análise, nós vamos estar a centralizar a escolha no indivíduo. Porque se nós analisarmos as áreas criativas, eu ouço estas questões, os criativos e os artistas estão obviamente preocupados, até se calhar mais pelos direitos de autor e como é que estão a ser ressarcidos por estarem potencialmente a ser treinadas as IAs com os seus equipamentos. Porque eu acho que é só uma questão de aceleração. Quando éramos novos, e certamente todos os músicos ouvem milhares de vezes as mesmas músicas do Pearl Jam e do Nirvana, não se lembram, além de pagarem o CD, não se lembram de fazer ressarcir os Nirvana ou os Pearl Jam por se terem inspirado neles, não é? Portanto, as máquinas estão-se a inspirar naquilo Bom, que é a informação, ok? Mas, portanto, a questão da procura e da oferta, eu acho que vai ser sempre aqui o equilíbrio de até onde é que a tecnologia pode ajudar na oferta, e vai ser sempre na procura. Se nós o que temos aqui de ter sempre em consideração, e acho que nós não devemos sofrer por ansiedade ou por antecipação, porque aquilo que está verdadeiramente a ser desrompido é sociedades em que já estavam num patamar de alta sofisticação e agora uma profissão que já estava altamente sofisticada está a ser substituída por inteligência artificial. Porque vamos imaginar, isto até é programadores, não é? Um programador que era, ou seja, numa economia mais desenvolvida, mais digital, a profissão de programador está mais à frente. E é esta que está a ser desrompida. Portanto, as profissões que estão verdadeiramente a ser. O que é novidade, digamos assim, é as profissões do conhecimento. Tudo o exatamente. resto já estava a ser desrompido. Nós hoje ouvimos uma Taylor Swift, agora só para ser mais provocador e atual, não é? Ou seja, ninguém está a ver a Taylor Swift porque tem umas cordas vocais extraordinárias e porque canta como uma diva. Portanto, eu não percebo muito música, mas eu diria que aquilo já deve ter na produção ali um bocadinho de inteligência artificial há muitos anos. A maior parte dos grandes artistas globais hoje não é o cantor, não é pela voz, é porque de facto a música transformou-se já há muitos anos com a inteligência artificial. Porquê? Porque vai procurar ler o utilizador, ler o cliente, ler quem está a ouvir, ao invés de dizer, não, pá, isto é da oferta. Portanto, estão-se a desenvolver indústrias que são indústrias criativas. São indústrias que têm uma preocupação de ter uma oferta extraordinária, mas ter uma procura que exista. Portanto, isto é uma indústria criativa. As outras partes, ou seja, isto tem que se depois salvaguardar, questões culturais, etc., de preservação. Mas isso não é mercado. O mercado está sempre a equilibrar-se. A malta, epá, por mais que nós achemos odioso todos aquelas MCs e DJs brasileiros que de vez em quando aparecem por aí, eu já ouvi, de vez em quando apanho uns vídeos de um tipo no TikTok faz a remoção da parte de música e deixa só a voz, ok? E é impressionante, porque aquelas pessoas não têm voz, aquelas pessoas não sabem cantar. Portanto, tudo aquilo é produção, tudo aquilo é, de facto, uma história que está ali criada. Portanto, é uma indústria criativa, não uma indústria de música. E E eu o acho que autotune.
Não, que o autotune é o quê? Inteligência artificial, não? Ou seja, aquilo tem ali muitos aceleradores de inteligência artificial. Sim, é Portanto, como dizes, Bruno, há sempre o engenho e a criatividade humana também ajudam sempre a criar aqueles novos empregos que não existiam antes e que aparecem porque agora estas novas tecnologias e porque agora já não é preciso fazer aquilo, agora é possível fazer outras coisas e, portanto, é como dizes, temos é conseguir garantir a o proximidade. mercado operando vai sempre criando Nós novos temos é espaços, conseguir novos ter espaços. estímulos, e não necessariamente incentivos, mas estímulos para que haja uma valorização da proximidade. Porque se nós todos, e, isto já, e não sei se, por exemplo, na parte criativa, nós estamos agora a atacar a inteligência artificial, mas basta ver uma rádio em Portugal e uma rádio em Espanha, o número de músicas espanholas e o número de músicas portuguesas que passam, não é porque, ou seja, nós realmente gostamos de filmes americanos e de música global, portanto, é a nossa forma, é a nossa cultura está transformada nisto, não é bom nem é mau. Vai ser a Espanha, não, ou seja, há ali muito mais uma ligação às músicas espanholas e por aí fora. Portanto, esta valorização da proximidade é que pode, se nós formos só clientes, se nós em Portugal, de um momento para o outro, só ouvir música criada por inteligência artificial sul-coreana, ok? As pessoas podem adorar, mas isto não pode não ser sustentabilidade por não termos economia de proximidade, não termos comunidades de proximidade. Portanto, e Isso- essa isso- criação dessas comunidades de proximidade são o mais humano que pode existir. Portanto, aí E tem que mais ter do que isso, música. Bruno, isso é o incentivo à criatividade de cada um de nós, ao empreendedorismo individual. É Nós somos, como assim como sociedade nós portuguesa, somos muito conseguimos. consumidores e mais passivos e somos mais relutantes a sermos nós os produtores, os criadores e a tecnologia também facilita isso. Pedro Bugarinho, ias intervir? Estava aqui a ligar o microfone. Não, eu não. Peço desculpa se tenho o meu. Desculpa, Não, pá, tenho estava isto ligado, ansioso. não percebi que não estava mudo. Estás a ouvir, mas não quer. A Marta Gaspar é que quer, eu não. Marta. Oi, estou Olá. aqui. É muito rápido, mas nunca defendendo logicamente, ah, não indo ao extremo de que só podemos ter ou que devemos ter a cultura subsidiada, mas também não gostaria que caíssemos no extremo de que dar ordem à inteligência artificial para criar 10 desenhos com 3 frases e a partir daí fazer um filme, seja porque é apelativo e porque as pessoas gostam, passa a ser o tipo de cultura a que as pessoas têm acesso porque é aceito e massificado. O que eu quero dizer com isto é, nós sabemos que a lógica da maximização do lucro e aliás acabaram de falar na Taylor Swift e nos seus dotes vocais, é aquilo que acaba por guiar, no fundo, a indústria e a da cultura também, e a do entretenimento. Se, a partir de determinado momento, a pura criatividade artística e o toque humano da criação cultural deixar de ser apelativo e deixar de ser alvo de investimento, porque 5 desenhos da IA e 3 frases, ou o contrário, passarem a ser aquilo que efetivamente é vendável, há uma perda humana séria e grande por força da inteligência artificial. Pronto, isto estou a fazer um bocadinho papel de advogada do diabo, eu não tenho nada, antes pelo contrário, mas nada mesmo contra a inteligência artificial, antes pelo contrário, eu não acho nada que a inteligência artificial vá roubar empregos no sentido de que isso vai ser criação de pobreza ou de qualquer tipo de retrocesso, não. Se houvesse perigo de retrocesso, então eu não sei, há 500 anos ou mais, quando o Leonardo da Vinci criou coisas que ainda hoje são
enfim, olha, quanto mais olhamos para a inteligência artificial e quanto mais olhamos à distância para ideias que o Leonardo da Vinci criou, mais estupefactos ficamos. E, no entanto, o mundo não caiu, antes pelo contrário. Portanto, cria novas oportunidades e abre paradigmas e perspectivas de olhar para as coisas que só vão criar novas oportunidades. Obviamente que só levarão a novos mundos de conhecimento, à criação, acho eu se calhar estou a ser demasiado otimista, à criação de novos paradigmas de funcionamento e de organização do funcionamento de atividades, de instituições, de Marta, organizações públicas, que depois canalizarão e farão surgir outras Marta, necessidades. Sim. para concluir, o teu receio é que O a meu cultura. o meu verdadeiro receio é a evolução da inteligência artificial. O que é que nós vamos fazer no dia? Francamente, é que a máquina tome decisões que nós não vamos compreender. Isto agora é uma provocação. A máquina vai ser capaz um dia de tomar decisões que nós não vamos compreender, que vão estar para além da nossa compreensão. É para lá que não é agora, se calhar não é no meu tempo, mas eu acho que sim. Eu te digo que já é passado. Como é que nós vamos estar capacitados para esse dia enquanto humanos? Obrigada. Boa. Obrigado, Marta. Obrigado, Marta. Eu só reforçava uma coisa, e a preocupação da Marta, mais uma vez, diz: eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer qualquer coisa que é vendável, ok? Mas eu continuo a acreditar que o que vai condicionar o sucesso ou insucesso da utilização da inteligência artificial é o que vai ser comprável, ok? Uhum. Portanto, não, porque eu posso fazer uma coisa rápida, como estava a dizer a Marta, 3 frases e 5 desenhos, eu posso fazer. A questão é que a discussão já não é isso, a discussão é quem é que me vai comprar isto? Como é que eu consigo chegar a essa pessoa? E se calhar a inteligência artificial o que me está a acelerar aquilo que talvez seja o mais replicável, ou até o menos humano, mas eu estou certo que o humano vai ter que dar muito à sola para conseguir, não é que aquilo seja vendável, é que alguém lhe compre aquilo. Não, mas eu estou-te a dar o exemplo. Eu dei-te um exemplo numa empresa em que tens um departamento de arte que tem atualmente 30, 50 pessoas e que vai passar a ter 5. E a arte que ele faz é arte para o videojogo, vai continuar a ser vendável, porque a IA consegue imitar os artistas, consegue fazer exatamente, não é indistinguível o que a IA faz, ou dentro em breve não vai ser, do que faz um artista humano. E, portanto, simplesmente é muito mais barato, porque produzes 10 vezes mais com um humano a mandar a IA, dar os briefs à IA, do que dares tu os briefs a um artista para o artista fazer. O artista vai demorar 2 horas a fazer uma imagem e a IA demora 5 segundos. Depois diz, olha, não quero assim, quero isto mais assado, não sei o quê. E ela faz outra versão. Percebes o que eu Meus estou a caros, dizer? É esse é que é a questão. Mas o Para, validador, para só para trabalho, não terminar, é só tu criares tu sozinho uma coisa com a IA, é dentro das empresas que já criam coisas, passarem a substituir a IA, a IA passar a substituir o trabalho que é feito por humanos atualmente. Então deixa-me só terminar com esta mensagem que eu acho que é importante na reflexão, que é, no curto prazo, essas disrupções podem acontecer, ou seja, o que nunca faltou foi malta aproveitar-se das tecnologias serem early adopters numa first wave, não é? E fazerem isto, vou despedir aqui 35 gajos, vou meter aqui IA, vamos continuar a vender o mesmo. E isto são decisões de curto prazo, que se demonstram ser muitas vezes pouco sustentáveis, precisamente por isso, porque estão a tornar mais barato e querem fazer o mesmo mais barato. E aquilo que eu acredito é, só há 2 cenários. Ou de facto aquilo que é a criação, a capacidade da máquina, vai ao encontro daquilo que é a expectativa de alguém que joga o jogo e diz, se eu adoro isto que é o output da máquina, então eu prefiro o da máquina, eu não tenho que estar como jogador a subsidiar 35 empregos só porque eles têm que estar a trabalhar e a fazer jogos menos bons do que eu quero, ok? Portanto, o comprador não tem noção do custo, tem noção da qualidade da expectativa daquilo que está a receber. Portanto, a médio e longo prazo, a sustentabilidade de qualquer negócio vai estar na satisfação das expectativas. E é isso que vai tornar humanas as organizações. Não é obrigar o jogador a dizer, isso não é tão bom como podia ser, mas pelo menos aqui as 40 pessoas são as mesmas. Não, ou seja, é de facto conseguir ter as pessoas a irem cederem-se, provavelmente, para outras profissões, e aí concordamos, se a máquina faz o que o humano faz, não é a máquina que está a tirar o emprego ao humano. O humano é que é ser uma máquina. Okay? Isto é uma filosofia de vida que eu tenho.
que se o humano está a fazer qualquer coisa que a máquina faz melhor, o humano está a querer ser uma máquina, não está a querer ser humano. Ou seja, nós temos o dever, como humanos, de querer nos superar e evoluir cada vez mais. Se nós dissermos, não, mas eu adoro estar aqui com um carimbo, eu adoro esta profissão, é a minha profissão de sonho, ok? Ele está a ser uma máquina, ele não está a ser um humano. A máquina, Sim, mas um a artista máquina... é Máquina. discutível, não é? Meus caros, Um Não, temos mas mais, é essa não empatia é? que eu acredito que vai continuar a existir. temos mais uma Vasco, intervenção. não sei se, Eu pedi. Sim, não sei se era a minha, Vasco. Luís, sim, Sim, se era puderes a ser minha. rápido. Ok. É super rápido. Antes de mais, quero-vos pedir desculpa pela qualidade do áudio. Vocês estão-me a fazer companhia desde Lisboa até ao Porto. Agradeço-vos francamente, foi uma boa viagem. E também queria agradecer também ao Alexandre e ao Bruno, porque eu tenho um percurso profissional com o mesmo início do vosso, formação também em informática, mas depois derivei mais para as áreas de gestão e ouvir-vos falar em alguma altura de alguns temas com algum purismo e clareza, lembrou-me as minhas aulas de técnicas de computação, longas vão elas, mas foi um prazer vos ouvir ambos. Eu queria fazer aqui uma distinção, a discussão está excelente, mas eu penso que efetivamente, usando palavras de ambos, em determinado momento estamos a discutir temas que eu acho que são prementes e outros que, usando palavras do Alexandre, já entram um pouco em futurologia. Este tema da substituição eu acho que é bastante futurologia neste momento. Eu não podia concordar mais com o que o Bruno disse. Efetivamente, ainda que a coisa que se faça, um nível de qualidade, a oferta do mercado, etc, etc, não creio que vá por aí. A própria substituição como um todo, também não creio. Eu, neste momento, eu tenho várias áreas de atividade, tenho 2 empresas que se focam muito em recursos humanos e também na parte tecnológica, em desenvolvimento, etc. E em vários eventos que tive, em concreto, tive um recentemente focado em inteligência artificial, promovido pela LinkedIn, na Irlanda. O tema, o mote foi algo que eu concordo plenamente. Não é um tema de substituição. Não creio que sejam tantas as atividades de um humano que vão ser substituídas num futuro mais ou menos próximo, mas a criação dos chamados super-humanos, isso é um tema já, os superhumans. Eu sinto isso. Eu tenho uma das empresas que foca-se muito em recrutamento e efetivamente é uma coisa de agora que eu já estou a fazer e não com a intenção de despedir os 35, mas com uma intenção óbvia de fazer o máximo possível, utilizando as ferramentas existentes e no sítio certo, porque há coisas que elas não fazem bem, alucinam, têm respostas pouco corretas, mas no sítio certo eu consigo criar a noção de super-humanos. E estes super-humanos vão aumentar muito a produtividade. E é aí que vem o tema onde eu sou um pouco mais cético, mas espero sinceramente que vocês também tenham uma visão distinta. Recuando à Revolução Industrial, efetivamente nós estamos hoje onde estamos, a nível económico, social, graças a 2 ou 3 grandes revoluções que nós tivemos na história. A Revolução Industrial, em concreto, trouxe-nos coisas absolutamente fantásticas, mas trouxe também largas dezenas de anos de convulsão social e económica muito grande. Eu creio, já vi muitas next big things, grandes revoluções tecnológicas nos 20 e tal anos que trabalho já nesta área, que não tinham a adoção generalizada que esta área está a ter neste momento, o impacto que já está a ter transversal à sociedade em vários aspectos. Eu creio que é até numa posição de solidez política da iniciativa, nós conseguimos dar resposta a este tema. Havendo uma alteração muito grande no mercado de trabalho, que se está-se a ver já, eu peço desculpa, estou-me a alongar mais do que queria, mas no evento que eu tive agora do LinkedIn, o número de funções ligadas, e eles têm uma base de dados enorme ligado com isto, de empregos, de tarefas, de funções distintas ligadas a machine learning, data science, inteligência artificial, nos últimos 2 anos cresceu 3.500%. E este crescimento está-se a ver ligado a tudo, já a nível de codificação, a nível de call center, a nível... A parte criativa é até que menos está a ser impactada agora. Eu acho que nós temos uma resposta sólida para o tema de
Se tivermos uma aceleração muito rápida de substituição, que eu também creio nisto, creio na resposta do mercado e creio que a sociedade adapta-se, mas com a aceleração que está-se a ver e que eu creio que se vai ver nos próximos tempos, eu próprio estou a fazer parte dela, vamos ter aqui temas. Ou seja, eu gostava de saber a vossa opinião para estas duas perguntas. Em primeiro lugar, se a aceleração for demasiadamente rápida, que não nos permita adaptar, formar, treinar as pessoas para haver uma conversão, ou pelo menos uma capacidade de entrarem neste mercado de trabalho de uma forma efetiva, deste novo mercado de trabalho, devemos ter alguma iniciativa legislativa, ou pelo menos devemos ter uma postura para controlar um pouco esta alteração. Obrigado, E em Luís. segundo lugar, o que é que devíamos... Deixa-me fazer só a segunda pergunta, Vasco. E em segundo lugar, o que é que devíamos, na vossa opinião também, estar a fazer distinto a nível de educação para preparar as nossas crianças para este novo mundo automático de uma maneira diferente que eu creio que aí vem? Obrigado. Agora sim, Vasco. Obrigado, Vasco, obrigado, Luís. deixa-me pegar nesta e começar pela segunda, Força. pela parte da educação, que me é muito cara, como sabes, 13 anos na vida académica, sempre ficam cá algumas coisas. Força. Com muito coração ligado a isso. Sem dúvida que acho que o educar desde pequenos é não só para as várias literacias, mas cada vez mais para a adaptabilidade e para a flexibilidade, para a criatividade. Os sistemas de ensino, historicamente, foram muito, e acho que todos nós nos recordamos bem disso, orientados para aqui está a matéria, toca a empinar, não é? E só se calhar muito mais tarde vamos lá raciocinar um bocadinho sobre estas coisas e se calhar foram alguns de nós que tiveram a possibilidade de ser mais criativos e explorar livremente ideias. Eu acho que fomentar isso desde cedo, essa criatividade, essa exploração, é aquilo que nos vai dar as ferramentas cognitivas e agora mesmo humanas para depois nos adaptarmos e lá está, daqui a 10, 15, 20 anos, para as gerações que vêm a seguir, para se adaptarem a novas realidades. Para a primeira pergunta, se a aceleração for realmente muito rápida, pois se calhar pode haver aqui alguma disrupção, precisamente porque a força de trabalho atual está pouco habituada, se calhar, a esta adaptabilidade, a ter esta adaptabilidade e a adaptar-se às mudanças. Enfim, se calhar nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, havia, se calhar tinham um emprego para a vida, não é? Ou tinham um, ou tinham dois, ou três, e aqui hoje em dia as coisas já é muito diferente. Mas de facto é aí que eventualmente imagino que possa haver alguma perturbação. Bruno, gostava de ouvir a tua opinião. A parte da educação, queria só dar aqui um alerta e que nós devemos ser muito claros. Nas manipulações também são feitas nesta tentativa de mostrar a paixão pela educação. Nós temos o exemplo nos últimos governos socialistas do que é, e não foi só este e o que tinha sido anterior, do que é acreditar que a tecnologia vai revolucionar a educação dando tecnologia, ok? Portanto, nós demos Magalhães a acreditar que íamos transformar a educação e depois não resultou e dizer, pá, não, se calhar não foram, se nós demos outro tipo de computador, vamos dar. E estão computadores encaixotados em escolas porque se insiste a acreditar que a transformação da educação é feita pela tecnologia. E se me perguntarem, mas Bruno, mas então se não é tecnologia o quê? É aquilo que o Luciano estava a dizer. O que as crianças são ensinadas é terem respostas e não sabem fazer perguntas. Nós não sabemos. E não sabemos, não fomos educados. Portanto, se nós nos virmos perante um chat GPT, a nossa maior fraqueza neste momento é termos todas as respostas do mundo, mais ou menos certas, mas estão lá todas, e nós não sabemos fazer perguntas, não sabemos conversar, porque nós éramos a fonte da resposta. E isso é um tema, não é? Portanto, ensinar crianças para este mundo não é ensinar tecnologias, é ensinar a questionar, a perguntar, que é o mesmo que dizer que não é ter soluções. Não é? Nós preparávamos e continuamos a preparar especialistas na universidade. Especialistas, nós ali no 9º ano, tu agora tens de escolher que vais ser especialista no quê, não é? E isto é uma ilusão, porque de facto, se nós ensinássemos as pessoas a entender os problemas, se calhar era mais útil do que ensinar-nos a resolver soluções. Portanto, da parte da educação, isto está resolvido. Agora, é iminente, é uma questão política, é
um pau, ou seja, é esta questão da democracia que nos dá estes desafios bons de nós, de facto, temos de tomar medidas políticas que a maioria das pessoas aceitem e aprovem. E, de alguma forma, estas maiorias fazem-nos, acho que simpaticamente o Alexandre estava a falar que estamos ainda um bocadinho no século passado, mas acho que nós estamos no final de há 2 séculos passados, não é? Ou seja, esta ideia nós continuamos a dizer, não, isto é emprego, emprego, emprego. Eu não sei se vocês têm ideia, os relatórios que são feitos há mais de 10 anos, que são feitos relatórios e que o Luís Alves estava a dar nota que está neste mercado, os números na Europa apontam para, nos próximos anos, eu ouço nos próximos anos há 10 anos, portanto, isto já está a acontecer, mas ninguém fala porque não é maioria, não é? E esta ditadura das maiorias é a melhor coisa que nós inventámos até hoje, mas tem limitações. E uma limitação é que, na prática, não são 3, 4 vezes mudar de emprego, é de carreira, 5 a 7 vezes, ou seja, a estimativa é que alguém durante a sua vida mude 5 a 7 vezes de carreira, não é de emprego, não é andar de 5 empresas, é mudar 5 vezes de carreira, ok? Portanto, e é isto, nós não estamos preparados, ou seja, nós não estamos sequer mentalizados, porque ninguém fala disto, porque nós entramos para uma carreira aos 22 anos e esperamos a todo o custo conseguir sair de lá aos 65, daqui a uns anos, um bocadinho mais, não é nessa carreira, é nesse emprego, ok? Porque o Estado promove a visão do Estado é esta. Ora, quando nós temos um peso desta influência do Estado e tudo o que circula em torno desta previsibilidade do Estado, nós continuamos a ter um mercado de trabalho muito pouco flexível. Portanto, eu acho que aquilo que talvez mudará mais será o assumir que a flexibilidade é o novo normal. Portanto, esta flexibilidade de mudar de carreira é o que vai fazer àquele tipo que há 2 anos atrás achava que era o maior que sabia programar, ok? Porque fazia uns copy-paste e memorizava umas coisas e batia uns códigos como eu aprendi há 20 e tal anos, e que ele próprio estava a tirar emprego a determinadas profissões, não é? E agora aparece uma inteligência artificial e alguém que faz low-code, no-code, está-lhe a tirar o emprego a ele. E ele vai ficar chateado. Mas eu posso tirar o emprego, mas não podem tirar o emprego a mim. Não, é esta disrupção que, se for vista de uma forma saudável, eu acho que se as pessoas tiverem esta humanidade, que é isto, esta capacidade de adaptação, flexibilidade e mudança, aquele que vai deixar de programar à mão porque tem máquinas que lhe fazem o código, então provavelmente vai ter outra carreira. E isto é algo natural, porque o seu valor não é ter aprendido programação, há de ser ter a capacidade de aprender. Portanto, eu acho que é essa a mensagem que nós ouvimos pouco os políticos, que os políticos têm a defender. Tivemos esta semana o grande sucesso da educação deste governo, rapidíssimo, foi a questão dos professores. Ou seja, e os professores o quê? Melhores condições de trabalho, melhores capacidades de formação, de ensino, etc. Não, recuperação de anos de carreira. Portanto, nós temos um desfazamento gigante entre a realidade e depois aquilo que é discussão e aquilo que são necessidades que nós não os podemos ignorar, ok? Portanto, temos é que conseguir satisfazer essas necessidades, não comprometendo a evolução, o progresso e a sociedade continuar neste caminho não é disrupção de fim do mundo, ou seja, isto há uma contínua disrupção, eu fui disrompido, agora disrompo o outro, portanto, eu não sei se isto dá muito mais trabalho, imagino que sim, não é? Imagino, às vezes é tão confortável entrar às 9 e sair às 5, não é? E isto é super desconfortável, mas pronto, é isso, ou seja, ao mesmo tempo que nós achamos que é super giro estar a fazer passar TikToks e malta a dançar, ok? Nós temos de perceber que isso são as novas profissões, se calhar, malta que faz conteúdos, e esses não entram às 9 e não saem às 5. Portanto, eu querer ao mesmo tempo ter um emprego nas 9 às 5 e às 6 estar em casa a passar TikToks, estes dois mundos vão ter que coexistir, ok? E todos vão ter que perceber que vão ter que se adaptar um bocadinho melhor para o bem de todos, não é para o privilégio de uns à custa de outros. Eu acho que se nós conseguirmos ter esta solidariedade, esta é a solidariedade que nós, como partido, como a Iniciativa Liberal, deve sublinhar constantemente. Nós queremos que as gerações sejam solidárias, todas umas com as outras, não é? Ou seja, estar a comprometer umas gerações à custa das outras é que é Exatamente. triste do ponto de vista do humano, não é? Ou seja, eu não posso pagar o progresso à conta de uma geração, à conta de alguém que diz, não, tu agora não podes entrar porque estou ocupado, não é? Tu não podes fazer porque já está aqui alguém que não está efetivamente a fazer tão bem como tu fizeste, mas tem um direito adquirido. Portanto, há aqui uma necessidade de nós continuarmos a dizer, sim, ninguém vai querer ter pessoas nas valetas porque foram despedidos. Nós queremos ter uma solidariedade intergeracional, queremos ter solidariedade entre as pessoas, mas não pode ser umas às custas das outras. Portanto, de facto, tem que se deixar, não fica ninguém para trás, mas aqueles que consigam meter isto a mexer é que têm que estar à frente, não é? Portanto, e é isso que eu acho que tem que mudar um bocadinho mais.
Muito bem, Bruno, muito obrigado. A hora já vai adiantada, eu já vi alguns bocejos. Alexandre, tens algumas notas finais que queiras partilhar? Acho que as notas finais são aquelas que é um resumo daquilo que já vimos, não é? Temos uma nova tecnologia que não é assim tão nova lá, como sabes, começou nos anos 50, mas que está agora de facto numa geração diferente. É de facto, está de facto a causar esta grande disrupção. Mais do que tudo, acho que é um tipo de tecnologia que funciona muito como um espelho cognitivo. Na IA vejo o melhor e o pior de mim mesmo, nós seres humanos, e nós gostamos muito de apontar os dedos ou aos outros ou às tecnologias como bodes expiatórios dos problemas do mundo. Fazemos exercício por nós próprios, porque é como as usamos, somos nós que as usamos. Portanto, acho que a minha mensagem final é muito mais de assumamos a responsabilidade do uso das ferramentas. E eduquemos para a flexibilidade e para a benevolência. Excelente. Bruno, telegraficamente? Espera aí, estás mudo. Nós estamos sempre numa luta de afirmação e como é que a iniciativa liberal se pode afirmar. Eu acho que tudo o que nós aqui falamos, toda esta ambição, toda esta vontade de querer evoluir, progredir, isto é a mensagem-chave da iniciativa liberal e tem sido desde o início. E nós ao percebermos que se calhar isto não tem tanta amplificação, nós temos que ser suficientemente resistentes para não mudar de rumo e dizer, então se ninguém nos ouve quando nós falamos de educação para o futuro, então bora entrar nas jogadas do curto prazo, porque assim também vamos ganhar mais votos. Eu acho que se nós, enquanto partido, formos de facto aqueles que terão a resiliência e a perseverança de acreditar nos princípios e nos valores que aqui discutimos, então a iniciativa liberal será sempre útil. Será sempre útil por isto, ou seja, porque vai conseguir estar a fazer aquilo que, por outros interesses que não são certamente os do progresso da sociedade, outros partidos não estão a fazer. Portanto, se nós continuarmos a acreditar nisto que falámos aqui, nesta esperança, que eu acho que fica sempre que alguém fala, sem ser a denegrir a iniciativa liberal, percebe que nós não queremos as empresas das tecnologias. Não, nós queremos que os humanos sejam mais felizes com humanos e com tecnologias e que a colaboração exista. Portanto, o discurso é sempre um discurso, como o Alexandre está a dizer, super positivo, de progresso, de inovação, de evolução, de criatividade. E é isto que nós temos que continuar a ser acreditar mesmo, porque isto é nos dias que correm, que tudo é curto prazo, tudo é espuma, tudo é emoção e pouca razão, não vai haver quem nos consiga continuar a fazer estas pequenas lutas, porque parecem pequenas, porque ninguém liga, mas estas são as lutas dos meus filhos, estas são as lutas daqueles que vão vir depois de nós. Aqueles que vão vir depois de nós, se calhar vão-se, aquelas visões um bocadinho mais filosóficas, vão ficar à sombra das árvores que nós agora estamos a semear. E agora ninguém vê nada, porque agora é só andar, andou ali a mandar sementes, não se vê nada, 35%, 6%. Estas árvores vão crescer. Não, se calhar não vamos ser nós a aproveitar a sombra destas árvores, mas certamente estas árvores vão crescer e no futuro alguém vai tirar partido delas. Meus caros, muito obrigado. Foi um gosto a vossa presença. Obrigado também a todos os que participaram e pelas vossas perguntas. Não foram, eu acho que várias delas não foram explicitamente respondidas, mas todas acabaram por ser. Nós acabámos por tocar em muita coisa. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite.